Vamos lá então. E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Chalinska. Eu estou aqui hoje com o Ramon Lima. E antes de começar, queria primeiro falar que eu tô muito feliz de estar fazendo aqui a primeira vez esse podcast presencial com um entrevistado. Falar aqui algumas coisas pessoais um pouco, que eu fiquei um tempão sem gravar podcast, eu tava meio frustrada com isso, porque eu queria gravar, eu queria, né, enfim, trocar ideia e botar minhas ideias pra fora, mas eu não queria também passar um conhecimento raso sobre as coisas que eu queria, enfim, falar no podcast. E aí, quando eu consegui montar isso daqui, esse setup, eu descobri que eu tenho, na verdade, 2 microfones e que eu posso entrevistar pessoas no meu podcast. Me deu um plim, assim. E agora eu já tô com a agenda basicamente fechada até dezembro. Vai ter muita coisa boa vindo por aí. Vai ter arte, vai ter música, vai ter política, vai ter feminismo, vai ter PCD, consciência negra, enfim. Tô bem animada pra trazer aí várias pessoas pra conversar e trocar conhecimento. Fazer esse rolê da comunicação que eu gosto muito. Pra quem não me conhece, eu tenho 23 anos, eu sou publicitária formada. Moro aqui em Blumenau desde 2017. Também sou comunicadora, humorista e multi-instrumentista. Ramon Lima é professor de sociologia, poeta e militante socialista. Ele é ativo no movimento hip-hop, produtor cultural, escreve matérias esporadicamente para o portal de música catarinense Riferama, publicou seu primeiro livro de poemas Desertos que Dançam em 2020 pela editora Traços e Capturas, foi organizador da Batalha da Prainha entre 2017 e 2018, participa do grupo de hip-hop do Colmeia entre 2019 até atualmente 2022 e está no movimento político desde 2012. É filiado ao partido PSB atualmente e mora no litoral de Santa Catarina, em Penha. Ramon, seja muito bem-vindo. Salve, salve, amiga. Tudo certo? Tudo certo. Finalmente nos conhecemos pessoalmente, né? Sim, gente, um fun fact aqui desse episódio. Eu e o Ramon, a gente não se conhecia, a gente apenas trocava umas ideias pela internet. Ele comentava, vamos trocar um papo. E eu ficava, vamos, e nunca ia, né? E eu sempre via a Charles na FURB, né? Que você trampava lá na comunicação, eu fazia ciências sociais. E sempre via ela lá. Pensei, essa mina aí é muito doida. Ah, essa mina aí é massa. Enfim, Ramon, seja muito bem-vindo. Vamos começar aí, né, com umas perguntinhas. Eu acho que seria legal a gente começar do começo, né? De onde é que veio o teu interesse aí, né, pela sociologia? Explica aí um pouquinho pra gente o que é, de fato, né, a sociologia, porque a galera fala muito aqui, né, eu vejo no Brasil, sociologia é isso, socialismo aquilo, e ninguém, na verdade, sabe do que tá falando, assim. Isso aí, a sociologia brasileira, né? Eu tô me formando em ciências sociais pela FURB. Daí nas ciências sociais a gente tem a formação do quê? De sociologia, de antropologia e de ciência política, né? Então a gente tem essa formação e uma estruturação da sociologia no Brasil nas universidades um pouco diferenciada. Então tem curso de sociologia em algumas universidades e tem curso de ciências sociais em outras, né? Ciências sociais abrange sociologia, antropologia e ciência política. Então, a sociologia é muito conhecida, ou até mesmo nos últimos anos tomou mais relevância por popularizar os debates, né? A questão da negritude, a questão da pobreza, que antes geralmente era tratado pela geografia, né? A questão da geografia da fome. E até mesmo pelas pautas mais liberais, ou as pautas identitárias, ou as pautas dos partidos políticos de esquerda mais popularizadas, né? Então, eu acho que eu sou fruto dessa geração, né? De um cara que tinha uma revolta muito forte contra o sistema, contra o capitalismo, contra a pobreza, né? A minha família tem um histórico na esquerda blumenauense, então eu fui criado assim, sempre muito com o pé na roça, do interior onde meus pais vieram, e da cidade, né, com o rap, né. Eu sou lá do Tribés, depois mudei pro centro, né, então sempre tinha muito essa coisa da revolta social em mim. Então a sociologia foi um ponto de encontro para mim por causa dos direitos humanos, né. Eu estudei primeiro ano de direito na FURB, e daí eu percebi que o direito começava a ficar muito teórico, muito técnico, né? O direito é muito voltado para o comercial, atualmente, seja na FURB ou no Brasil, ou onde for. E as ciências sociais mesmo vai mais pro direito, vai pra parte mais humana, né, do negócio, e pra né? parte mais filosófica, né? Então eu percebi que no direito tinham debates econômicos, né? Debates do próprio direitos humanos e da filosofia humanista, filosofia revolucionária, né? Que nas ciências sociais, que era o curso que a FURB ofertava, uma possibilidade de eu
atuar nos direitos humanos de uma forma mais prática, do que eu Cara, ter eu que me acho- formar como advogado e lá na frente, então, direitos humanos na sala de aula, ser professor de sociologia, me deu essa possibilidade de ser mais atuante, assim, mais prático. Eu acho que pega um viés de um propósito também bem maior, a parte de ciências sociais, assim. Eu particularmente tenho um interesse, se algum dia eu fizer uma segunda graduação, né, eu sou formada em publicidade, mas se eu penso, vou fazer uma segunda graduação, seria ciências sociais, com toda certeza, e eu, até para estudos feministas, e, enfim, whatever, né, mas eu acho legal, porque esse negócio aí que você fala, né, da parte revolucionária ali, né, a esquerda, na verdade, ela vem com esse viés, né, de revolução, assim, né, nos seus primórdios, assim, né, da esquerda e da direita, né, até acho legal a gente comentar da origem, né, da esquerda e da direita, lá na Revolução Francesa, né, as pessoas que eram a favor da revolução lá, né, do Império lá de Napoleão, lá, Bonaparte, ficaram à esquerda e as pessoas, né, enfim, a favor, né, dele, estavam à direita, né, então a partir dali que surgiram esses termos, certo? Sim, e eu fui pro direito para justamente nesse princípio de estudar o que era esquerda e direita na política, né? O que era fome, como é que a fome e a miséria se produz, né? Entender, eu tinha essas palavras na minha mente, né? Que a riqueza, a pobreza, o Estado, a elite, esses termos, querer entender esses termos, essas concepções na minha vida, me fez ir pro direito e depois do direito para ciências sociais. E ali, já desde 2012, quando estava no terceirão, eu sempre participei das manifestações contra o aumento da passagem aqui em Blumenau. Então, o fato de eu estar vinculado a um pensamento social mais revoltado, preocupado com a sociedade, né, fruto da minha família que veio da roça, e os meus tios que sempre atuaram na esquerda, seja no PT, no PDT, no sindicato, no PSOL, né, tem várias vertentes ainda, me levaram para esse mundo, né? Mas a sociologia, a gente coloca, vamos falar daqui, a sociologia brasileira, ela nasce de uma sociologia militante, né? A sociologia brasileira, e a gente vê a sociologia como um todo na teoria mais raiz lá, o Karl Marx, né, o fundador da sociologia marxista, a gente vê depois tem outras vertentes, né? É a sociologia militante, porque a sociologia vem para entender o capitalismo. Ela surge do capitalismo, né? E a sociologia funda essa teoria, o Karl Marx, essa teoria crítica, né? Então não dá para desalinhar o estudo de uma ciência que estuda o capitalismo e que não tece a crítica sobre esse capitalismo, né? Então a sociologia realmente tem esse lado social, de esquerda, militante, mas não é só isso, né? A gente não é aqui um proselitismo, não é aqui meramente uma ciência esquerdista ou revolucionária, né? Mas é um instrumento para todas as outras formas de ciência, né? Seja que eu falo isso nas aulas, né? A matemática, a medicina, a sociologia brasileira, ela consegue estudar todas as outras áreas. E os expoentes dessa sociologia brasileira, só para dar um panorama, né? Que é o Florestan Fernandes, não sei se vocês aí já ouviram falar, que é o primeiro e um dos maiores sociólogos brasileiros que vai falar justamente hoje, a gente está na sexta-feira 13 de maio, né, que é o dia... A gente escolheu esse dia, tá, propositalmente, tinha duas opções, né, tinha duas datas, ele falou, dia, sei lá, dia 16 ou dia 13, eu falei, não, dia 13, é sexta-feira, dia 13. E que é a celebração do fim da escravidão, né, mas o Florestan Fernandes vai fazer essa sociologia, e o Florestan Fernandes também foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, né, o PT, né, ele fez uma sociologia sobre a não inserção da população negra na sociedade de classes, né? De não colocar o negro inserido no capitalismo, né? Dentro das relações de direitos civis, dentro da relação do próprio mercado de emprego e a relação assalariada, né? E isso foi ali, né? É a tese dele que dá do fundamento da sociologia brasileira enquanto uma ciência dentro da academia. Então, para a gente perceber como a teoria sociológica, a militância política e as questões da história brasileira, elas não se desligam, né? Por ver, ele é um sociólogo que também ajudou a fundar o PT, que foi um dos maiores sociólogos a estudar a questão do negro pós o fim da escravidão, de entender como é que o capitalismo vai gerar essas pessoas, né? Sim.
gerenciar essas pessoas. E o que é que não existe, né? Que a gente vê o que é o surgimento das favelas. Então, só pra gente entender esse início da sociologia brasileira e a questão da militância política, no Brasil não tem a dissociação, né? A sociologia é uma ciência militante, né? Principalmente no Brasil, nos países latino-americanos que sofrem... Por ser militante, ela automaticamente tece, enfim, a crítica ao sistema atual, no e caso. propõe uma alternativa. Mudança. E né? a alternativa, no caso, seria sei lá, um Estado, fazer um socialismo, por exemplo. Uma revolução socialista, uma revolução comunista, um estado de bem-estar social, ou um capitalismo regulado, né? Daí a gente vai ver, né, diversas sociologias, ou até mesmo teorias do direito, vão propor diversos meios, né? Não é um fim só. Sim. Né? Mas a gente tem as políticas públicas, o serviço social. Uhum. Né? A gente pode aprofundar a questão que você falou da direita e da esquerda, né? No surgimento da Revolução Francesa, né? Que basicamente eram os jacobinos e os gerondinos, né? Os jacobinos ficavam no lado esquerdo do parlamento francês depois da Revolução. E era o grupo das pessoas que defendiam a população sem terra, os jacobinos, né? Então era a ala esquerda, daqueles que não tinham a terra, meios de produzir, e as pessoas que passavam fome pós-período da Revolução Francesa. E a ala direita, né, os gerondinos, né, representavam aqueles que tinham terra, propriedades, né? Sim. A mesma coisa na Inglaterra, que é a Câmara dos Lords e a Câmara dos Comuns, no parlamento inglês. E eles sempre partiram de uma premissa que, tipo, é só você querer, é só você trabalhar, que você vai conquistar a sua terra, igual a galera aqui de direita fica fazendo isso aqui no Brasil, tipo, como se todo mundo tivesse as mesmas oportunidades e, tipo, vai lá, hoje em dia no Brasil, quem tá endividado, quem tá desempregado é porque é vagabundo, tipo, foda-se, tá ligado? Não, acho que desconsidera muitas questões, enfim. Isso é a base do pensamento liberal hoje, né? Até do próprio neoliberalismo ou eu chamo de um liberalismo burro. Porque os liberais na Revolução Francesa, que eram, o John Locke, esses caras aí que vocês conhecem, o Danton, o Montesquieu, por exemplo, o John Locke, ele defendia o direito à rebelião e a matar como é que diz? Os reis, os reinados, os autoritários, né? Ele é o fundador do pensamento liberal. Ele defendia que cada ser poderia ter sua terra, produzir, desenvolver, vender, comercializar, né? Só que essa teoria, ela é pós o corte, ou pós, não sei, mas é o corte da cabeça dos reis e o fim do poder da igreja. Então lá realmente estava se fundando um momento totalmente novo para aqueles que poderiam empreender socialmente, né? E eles eram revolucionários, os liberais na época eram revolucionários. Sim, da época. A teoria revolucionária, ela é contrária à teoria que está em vigor, né? Então Isso. Pode ser tanto uma de esquerda quanto uma de direita. E justamente a burguesia surgiu naquele momento como os comerciantes, né? Como as pessoas que eram revolucionários e trocaram o poder vigente lá da igreja e dos reis. Então o liberalismo clássico, né? Ele é um liberalismo revolucionário. Coisa que hoje, depois de 300, 400 anos, a gente tem uma vertente da direita já estabilizada com o capitalismo, como os burgueses já como dominantes, né? A gente tem um neoliberalismo, né? Um ultraliberalismo e uma ultradireita que se apropria até mesmo dessas teorias que vão se diluindo ao longo do tempo e fazem essa coisa nova, assim, né? Que mas hoje não tem mais direito trabalhista, não tem mais nada, a uberização das coisas, né? Então, que é tipo, você cria o sistema ali, mas o carro é contigo, se bater também foda-se. É um discurso deslocado do seu tempo, e aí, sabe? Eu lembro certinho uma vez que eu peguei um Uber e o cara, tipo, não, porque daí minha mulher tá puta comigo, porque ela não entende que eu sou meu próprio chefe agora, eu sou dono do meu tempo, e eu, tipo, sim, tu tá trabalhando quantas horas por dia? Tu tá aí 12 horas virando noite pra fazer, e ainda mais com a alta da gasolina, enfim, né, o Bolsonaro desempregando até os desempregados, como estão falando, né? Mas, enfim, a gente vê realmente, parece que reforma atrás de reforma, tipo, eu ouço a palavra reforma, reforma trabalhista, reforma sei lá o quê, parece que é uma merda, vai dar alguma merda. Sim. Ou qualquer programa que o governo atual, ele tirou um programa antigo e relançou o mesmo programa, tu vai ver, tipo, tem muito menos investimento, tem muito menos... Enfim, é sempre maquiando a informação e, no fim, quem que ganha com isso, né? Eles estão pegando as verbas pra eles estão fazendo o quê, sabe? Então, a sociologia realmente ela vai
partir desse princípio mais clássico de estudar as teorias lá na raiz, seja do comunismo, seja do capitalismo, e vai buscar também entender a dinâmica atual, né? Sim. Tipo, a gente estuda bastante a precarização do serviço, a uberização da vida, né? Tem um autor muito importante para nós da sociologia sobre o trabalho, é o Ricardo Antunes, né? Ele vai falar tudo dessa nova era moderna do trabalho digital, da uberização, do iFood, tudo nas perspectivas marxistas, assim, né? Com autores contemporâneos, como o Márcio Pockmann também, que é um cara que contribui para a fundação dessa teoria econômica nova nas esquerdas, né? Então, ali a gente vai estudar isso a partir da onde? Né? A partir do serviço social nas ciências sociais, né? A partir das políticas sociais, né? Das políticas públicas, né? De como isso se desenvolve. E no Brasil, porra, tem muita contribuição do viés marxista, né? O serviço social no Brasil, né? Ele estuda muito Marx, né? A partir da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ali. E consegue dar uma contribuição muito boa para a estrutura do Estado, porque Marx vai estudar o Estado socialista, o Estado comunista, né? E também dentro do Estado capitalista moderno, né? Essas teorias são apropriadas por quem vai agir, quem vai atuar no Estado, que são a galera que estuda serviço social, né? Então, desde a política de assistencialismo, seja a política de habitação, a política de planejamento urbano, né? Isso tem um viés das pessoas que queiram e como usar o Estado para as pessoas, né? Agora a gente tem, claro, né, essas reformas que já estão sendo tramitadas, leis do governo Temer, né, do Bolsonaro, seja a reforma do ensino médio, né, que é uma pauta que a gente levanta, cara, desde 2016. Tudo começou lá com o golpe na Dilma, né? Sim. Essas pautas começaram a vir a rodo, assim, né? Porque daí parece que é só uma mera coincidência, né? Mas aí quando começa a vir esse rolê, né, dessa direita, desse rolê capitalista, neoliberalismo, enfim, parece que eles querem mais que emburreça o povo mesmo, pro povo acreditar em tudo que eles falam. Eu vi esse rolê de máquina de fake news, até essa semana saiu aí que botaram um tal de Brasil Paralelo, tá botando R$1 milhão em Facebook Ads. Sim. Essas pesquisas aí, a cada fala do Lula, sai uma pesquisa falando que o Bolsonaro tá subindo 1%. Cara, custa R$1 milhão uma pesquisa dessas. Quem é que tá bancando esse Brasil Paralelo aí é uma bosta mesmo. Não, assim. E tá tudo uma merda, assim. Daí tu vai falar e até deveria ter investigações em relação à Jovem Pan, né? Jovem Pano, como eles falam, são né? uma fábrica de fake news, só que não se investiga os produtores da fake news, né? Esse ali, ó... Aliás, tentam se investigar, né? Mas quando investiga, vai lá. Hoje mesmo eu vi uma notícia, né? Que daí o delegado tá lá, vai investigar, o Bolsonaro vai investigar fake news. Quando chegou perto do Bolsonaro, bom, olha só, demitido. Sim. Aí vai ver, já trocou 5. E não se investiga quem produz, né? Às vezes tu até pode condenar quem divulga fake news, mas tu não sabe de que servidores vem, né? E, pô, isso aí é fruto de um capitalismo cibernético que a gente tá vivendo hoje, assim, ó, além da conta que a gente não imaginaria. É que a internet, ela começou como terra de ninguém, né? Agora que estão começando a fazer ser terra de alguém, né? As próprias, inclusive até as NFTs aí, né? Que tá vindo como propriedade privada dentro da internet. Essa parada, enfim, tosca pra caralho. O bagulho do Big Data, da análise de dados, da compra e venda das informações das redes sociais para influenciar as campanhas políticas, eu creio que isso tudo começou a partir de 2013 ali, né? Que foi fundamental pro golpe na Dilma, né? Sim, eu lembro, eu saí na rua, eu achei que tava super certa na época, não tinha essa consciência política que eu tenho hoje. Eu tava, não, fora Dilma. Eu até fui, só que eu fui pra observar, não fui de verde e amarelo. Eu ia com umas pessoas que eram simpatizantes e ficava observando, assim, quem que tava, o que era. E cara, e na Porque minha eu já cabeça... tinha participado uns meses antes das manifestações que eram... Pá, né? Nós estávamos lutando contra a passagem, nós estávamos querendo tarifa zero. A gente estava em partido de esquerda, sindicato, e de repente o bagulho começou a mudar, tá ligado? Sim, e daí quem tava lá dentro quis tirar ela, inventaram ali... Eu vi primas minhas que nunca foram da política começar a ir pra rua, tá ligado? Eu falei, cara, vai pra puta que pariu, nada a ver, mano. Nós tava aqui fazendo uma pauta, de repente virou outra. Sim, e dá pra ver que quem tava lá dentro quis fazer isso, porque daí abriu o pedido, beleza, pedaladas fiscais, beleza, fora. Aí agora o Arthur Lira tá lá assentado em mais de 100 pedidos de impeachment, ele simplesmente não abre essa porra, porque a gente fala, né, do Bolsonaro, mas na verdade é uma grande quadrilha ali, né, uma grande equipe em vários âmbitos, né, então por isso que ele tem essas costas quentes, né. Vamos falar desse momento 2013 e 2016 pra cá, tá ligado? Assim, essas reformas que estão acontecendo desde o governo Temer, né, elas, eu acho que são, a minha tese, assim, é uma forma de finalizar, né, são continuidades de um golpe antigo. O golpe de 1964 ainda, tá? O golpe militar de 64.
o golpe na Dilma foi uma forma, depois de ter dado alguns anos de concessão pro governo PT... Pergunta leiga. Quem que sofreu o golpe em 64? 64 foi o João Goulart. João Goulart. A gente pensar que em 64 a gente teve golpe e em 2016 a gente também teve outro, constatado. Um golpe jurídico, midiático, né? A partir da judicialização das relações. E a partir desse golpe na Dilma, com o governo Temer, se começou essa abertura para maior número de reformas. Não que não vinham acontecendo já no governo Dilma, né? Mas essa abertura total, né? E isso é um processo que a gente falou, é o processo do neoliberalismo na América Latina. Né? Não é uma coisa desligado de uma direita internacional. Né? Não, esse movimento que teve com o golpe na Dilma não é uma coisa desligada a América Latina, a Europa, né? Até a própria guerra na Ucrânia, vou colocar aqui, pra gente chegar lá. No caso. Tem uma ligação, certo? Tem uma estratégia internacional do que está acontecendo no mundo, né? Eu cito aqui o autor Muniz Bandeira, que foi um historiador e um jurista brasileiro, diplomata, né? Ele investiga todas essas relações entre e isso parte das intervenções do quê? Né? Da inteligência americana, da CIA, dessas novas táticas de intervenção em países... a gente pode dizer subdesenvolvidos, né? Que é com a cooptação de juízes do país, que é a cooptação da mídia, né? Que é a fábrica em massa de fake news, que é o financiamento de ONGs, think tanks, fundações de pensamento liberais, ultraliberais, até de esquerdas progressistas. Né? A gente vê o MBL é fruto disso, o Renova Brasil, são ONGs que formam políticos, né? Que dizem sem partido, daí eles vão nas manifestações, não, a gente tá só contra Dilma, na próxima eleição todos eles ganharam as eleições. Mamãe Falei, Quinta Kadiri, né? Toda essa cacalhada aí que veio de uma própria estrutura financiada fora do Brasil, né? As fake news que mandam no WhatsApp dos nossos tios, das nossas tias, dos nossos avós, elas vêm de servidor externo do país. Então, existe uma estrutura. A própria guerra na Ucrânia, né, que já é de uma intervenção já lá de 2014, 2013, né, que houve um financiamento por parte do governo Barack Obama, né? O John McCain, senador americano, né, anunciou investimento de milhões de reais na Ucrânia lá em 2013 e 2014. Esse termo ucranizar o Brasil, né, o utilizo de tropas neonazistas, né, o fomento da direita, da extrema direita na Ucrânia foi importantíssimo em 2014 para tirar o governo de esquerda naquela época. Tá, então, agora vai lá. Então, pra quem tá assistindo aqui, só pra entender, né? Qual que seria o interesse, né, dos Estados Unidos, né, de investir na Ucrânia? Então, tudo isso pra tirar... Claro, não só na Ucrânia, mas assim, em 2012 teve o golpe no Paraguai do governo Lugo, em 2016 na Dilma, em 2014 na Ucrânia, e aí falar da Bolívia, da Colômbia... Isso durante a democracia. A gente não tá falando aqui da ditadura em 64. Existem intervenções hoje, atualmente acontecendo, né? E da Ucrânia é um processo recorrente disso. Procura lá, Victor Lugo no Paraguai, Dilma Rousseff em 2016. Quais são os métodos utilizados? É o fomento da extrema-direita, é a cooptação dos juízes do país, da grande mídia, financiamento de think tanks, fundações, ONGs, de pensamento liberal ou ultraliberal. E daí massifica todo o pensamento da galera, pra daí a galera concordar com isso, teoricamente. Isso, e a produção de fake news e, E difamação pra caralho, Sim. Enfim, prisões políticas. Prisões políticas, lawfare, né? Perseguição de políticos de esquerda no país, né? Sim, um monte deles tendo que sair do país, ameaçados e... Isso, na verdade, não é algo novo. A gente da ciência política, da sociologia, da história, a gente estuda isso porque isso já aconteceu lá em 64. Tudo se repete, né? A ditadura no Chile, né? Que morreu 40 mil pessoas. Na Argentina, foram intervenções. Hoje a gente tem os documentos da CIA que foram liberados, né? O Dia que Durou 21 anos, documentário que eu recomendo a vocês, que mostra... Né, que essas ditaduras latino-americanas em 64, elas foram fruto da organização da CIA, né, juntos com os militares do país. E agora, a minha tese é que existe uma continuidade do golpe. Né? Houve a concessão, vou dizer assim, dos governos do Lula. Né? O Brasil teve a abertura democrática depois de 88 com Fernando Henrique Cardoso, né, com Lula e o PT. Né? Mas agora, o que o Noam Chomsky fala... Quando chega a hora do vamos ver,
né, esse grande, a gente pode chamar isso da elite nacional, a elite financeira mundial, né, o agronegócio, quando a parada estreita, eles tomam para ele, que foi o efeito Temer-Bolsonaro, né, a neoliberalização, o ultraliberalismo que tomou o país. Né? Então a gente chama isso de um capitalismo de... Como é que é? Eu até esqueci o termo. Um capitalismo de acumulação em tempo integral. Né? A gente, durante os governos do PT, a gente tinha, tipo assim, estimulava o consumo. Então as grandes empresas lucravam a partir do consumo. O capitalismo estava em uma outra época, né? Agora, na acumulação em tempo integral, o Estado vai ser enxugado, né? As verbas do INSS, da aposentadoria... Sim, eles estão enxugando tudo, eles estão o capital vai sugar tudo. As empresas estão os juros muito maior, então o dinheiro vai para fora do país de todas as formas. Privatização das empresas, então não é só mais no consumo que o grande capital tem o seu... O povo tá sem capital, né? O povo não consegue... A gente não tem mais poder de compra hoje no Brasil. Nem aposentadoria, nem direitos sociais. Então, para garantir essa margem de lucro das grandes empresas... Né, que não vem pelo consumo, o capital tem que consumir através do arroxo do Estado. E eles estão secando isso é o neoliberalismo é um terceiro nível. Eu vi hoje que ele vendeu, sei lá, com a empresa 600 milhões mais barato do que deveria. A whole new level de neoliberalismo. Se a gente teve o neoliberalismo durante a ditadura militar, o neoliberalismo durante o governo FHC e Lula, a gente está vivendo um neoliberalismo assim que enxuga e suga totalmente o Estado, né? Não, também o Brasil voltou agora pro mapa da fome, né? E eu vi umas notícias falando que o Joe Biden até falou que meio que não vai ter ajuda dessa vez, umas paradas assim que eu vi, porque em relação que lá em 64 teve, e dessa vez ele meio que, tipo, cara, lavou as mãos, assim, e... em 64, quem fez o golpe militar foi os Estados Unidos, foi a própria CIA. A CIA escolheu o militar que ia ser o ditador, o Castelo Branco. Então, o embaixador da época, o Lyndon Johnson... Não, o Lincoln Gordon, o Lyndon Johnson era o presidente. Sim. Ele escolheu o Castelo Branco. Não, esse cara aí, Os Estados Unidos é um grande merda dentro do mundo, então. Sim, ao mesmo tempo estava acontecendo a guerra no Vietnã, né? Sim, então, exato, porque daí, cara, aí eu acho muito foda parar pra pensar sobre, enfim, o rolê da mídia que rola em volta dos Estados Unidos, né? Deles serem os bons mocinhos, a hollywoodização do negócio, todos os filmes sempre botando eles como heróis e tal. Sim. E aqui a gente só parece que tem gente que é cega e fica vendo eles como os bons moços do mundo, assim, eles estão cuidando do mundo, porque eles são uma potência mundial. Aí a gente vê Rússia, China também vindo lá do outro lado, e enfim, todo esse rolê, vários modelos econômicos, e daí quando, tipo, esses tempos, agora só que eu fui parar pra ver mais sobre as revoluções ali, como, tipo, eles financiam e literalmente patrocinam coisas pra daí, enfim, todos os países, no fim, tão interligados, né? Quero possibilitar para as pessoas que estão vendo aqui a gente hoje, né, é poder ver esse conhecimento com os próprios olhos. Tá ligado? Sim, ó, o documentário do dia que durou 21 anos explica tintim por tintim como os Estados Unidos interferiu no Brasil, na América Latina, a Operação Condor, como é que ele organizava as torturas na América Latina. Eu vou assistir. Né? O filme do Jango, João Goulart, né? As coligações com a ditadura no Chile, né? Até mesmo a gente for ver o documentário da Petra Costa lá, que fala sobre Democracia o golpe em vertigem, né? Você vê como os próprios olhos, né? Você buscar essa informação. E né? não só aceitar tudo que tinha dito, né? Que tinha mostrado. Porque e você pode usar uma teoria, de um documentário, de um livro, né? A gente mostrar que a sociologia brasileira, a ciência política brasileira, a antropologia brasileira vem para desvendar isso, né? Seja através do cinema, seja do documentário, da teoria social, seja pelo feminismo, pela teoria revolucionária, né? Pelos partidos de esquerda, pelas teorias que estão nas universidades, né? Pra gente buscar o conhecimento com as nossas próprias mãos, pra gente, né, ter a independência das ideias, né? Galera, tô adorando esse papo aqui com o Ramon, né? Aproveitar esse intervalo aí. Pega uma pra mim lá! Gente, tô adorando, tá? E justamente porque, enfim, eu acredito muito no pensamento político e no pensamento crítico e da gente buscar realmente nossas referências e buscar pessoas que nos representem e no que a gente acredita de fato em relação à sociedade, porque eu acho que, enfim, a gente enquanto cidadãos, a gente tem um papel na sociedade, né? E é o mínimo que a gente tem que fazer, mas assim, o mínimo é votar, né? Não à toa, inclusive é voto obrigatório, né? Quando a gente fala em se politizar, né? Não é sobre tu estar num partido de esquerda ou de direita, de tu votar, de ser partidário, né? Se politizar, né? Da polis, a cidade, estado, das cidades que se auto-organizam, o que é polis, né? Política, né? É tu se preocupar com as coisas que envolvem as outras pessoas, né?
Sim. Não ser um idiota, né? Se preocupar com os demais, com os outros da cidade que tu faz parte. Isso é política, né? Então, se politizar é saber como a gente usa a história na sociologia. O que veio antes, né? A história da ditadura militar, do fim da escravidão, né? Dos 5 milhões de pessoas que foram aqui trazidas do continente africano escravizadas, né? Dessa transição dessa massa da população depois da escravidão, da elite brasileira, da elite do agronegócio, né? Buscar entender o que aconteceu aqui antes, seja a colonização italiana, germânica no estado de Santa Catarina, e se preocupar com o que veio e as consequências atuais, né? Eu acho que é a economia. Então, o processo de politização, se tu toma pra ti isso, eu acho que é automático que tu vá buscar isso no meio político. Porque a gente precisa de uma resposta, se organizar comunitariamente, se organizar com a nossa classe, trabalhadores, professores, enfermeiros, mas falta bastante artistas. consciência de classe, na verdade, né? Que eu vejo muita gente classe média aí que taxação de grandes fortunas. Não, mas o cara acha que ele tá lá, só que ele não entende onde é que ele tá, assim. Eu fico puta com essas coisas às vezes, porque, sei lá, cara, eu já vi até esses dias uma tirinha, tipo, tu tá mais perto do morador de rua do que do bilionário que tu tá defendendo, sabe? Eu acho que é esse processo o próprio pensamento liberal, né? Tu estimular a pessoa como empreendedor de si, empreendedorismo social, né? Mas, cara, eu vou abrir uma brecha aqui, porque o empreendedor social, o pequeno empresário, a agricultura familiar, nos últimos anos foi muito cooptado pela direita, tá ligado? E quem sempre teve desse lado foi a esquerda, assim, né? O próprio Partido dos Trabalhadores, o PT, o Lula, a Dilma, possibilitaram desde o MEI, né, o microempreendedor individual, que foi um cara do PT que criou, né? E a facilidade como se criou nos governos petistas de abrir empresas, tá ligado? Pode pesquisar aí, o maior número de empresas criadas foi durante o governo PT, pequenas e médias empresas, né? Então, foi um discurso trazido por eles, essa do empreendedorismo social, para cooptar essa classe média abastada, ou que realmente se cobra muito imposto sobre o pequeno empreendedor e o pequeno empresário, né? Porque justamente para impedir que eles inovem mais e compitam com as grandes empresas. Então, um interesse do Estado, interesse do Estado ali. Que se beneficie as grandes empresas, as megas empresas, os grandes empresários, e se coloque uma parcela do consumo e os impostos sobre o consumo, seja desse pequeno empresário, seja da agricultura familiar, até do pequeno trabalhador, né? Para que se estabilize esse nível de produção, de inovação, de empreendedorismo dos pequenos empreendedores. Então, o Estado capitalista brasileiro tem interesse dentro das relações de impostos para defender o monopólio das grandes empresas. Agora né? tem até o rolê lá do Luciano Hang lá, né? Que eles querem taxar agora, porque tá chegando o Shopee, tá chegando o Shine aqui, muito forte aqui no Brasil. Daí liberalismo acabou agora. Agora eles não são mais liberais. Tá ligado? Agora vamos taxar, porque agora o negócio pegou neles, Sim. né? Começou a pegar nos players aqui do mercado e daí... Então tu vê como o discurso liberal é muito fraco, ele é muito... É hipócrita, muito volátil, né? É muito, enfim, ridículo, né? Mas beleza. Mas então, assim, só pra ficar bem claro, assim, pra galera, porque a galera, tipo, como é que eu vou me identificar? Se eu sou de esquerda, se eu sou de direita? Qual seria, assim, uma base básica, assim, bases da esquerda e bases da direita, assim? Tipo, mais Estado, menos Estado, o que isso significa? Então, eu sou de esquerda, né? Eu me identifico como socialista, né? Sou um socialista democrático, né? Eu não acredito só na utilização do Estado para o desenvolvimento econômico capitalista e gestão de políticas públicas de assistencialismo. Eu acredito na gestão da economia Tem do que ter interferência Estado do Estado, eventualmente, na economia. para um foco social. Sim. A economia do Estado, a economia tem que ser voltada primeiro para garantir a alimentação, a vestimenta, a casa e a habitação humana, né? de todas as pessoas, né? A partir daí a gente pode ter um mercado, né? E é isso que eu defendo. Essa mão invisível do mercado, ela vai lá e ela te fode. Primeiro eu vou falar o que eu acredito para depois eu dizer o que existe, né? Vou falar para as pessoas. Então eu acredito hoje atualmente no socialismo de mercado, né? É um socialismo moldado para o mercado capitalista. Então uma intervenção estatal forte, né? A regulação, né, das áreas de ciência e tecnologia militar, os próprios bancos de dados brasileiros têm que ser controlados pelo Estado, né? E
em competição com o mercado internacional, né? Hoje no Brasil não tem uma indústria qualificada, uma indústria forte de tecnologia, né? A gente sempre só monta carros e monta peças aqui. A gente é mão de obra. Isso seria, para mim, um socialismo moderno, um socialismo criativo, um socialismo científico, um socialismo tecnológico, né? Ou um socialismo de mercado. Um Estado que vai ter economia, que vai ter dinheiro, que vai ter lucro, né? Não é porque existe uma economia, lucro, dinheiro circulando que é capitalismo, né? A gente se confunde, né? E isso eu me defino como uma esquerda mais atual, uma esquerda mais moderna, que segue as linhas de um pensamento social progressista de esquerda no mundo. Também tem a ver com a China, tem a ver com a Noruega, a Dinamarca, né? Tem a ver com o estado de bem-estar social. Que aí a gente chega no Brasil. O estado de bem-estar social, a construção, isso já é uma construção de 1940 da Inglaterra, que é a intervenção mínima da direita e da esquerda, de uma forma conjunta, de políticas públicas sociais, né? Habitação, o SUS, né? Sistema Universal de Saúde. Então a gente tem uma ala da esquerda, né? Vamos colocar aqui, que vai desde a da social-democracia, né? Políticas públicas de intervenção, de habitação social, cotas, né? O Bolsa Família, né? A gente coloca aqui como uma esquerda social-democrata. A gente pode colocar aqui com o próprio Partido dos Trabalhadores, né? Um partido que representa os trabalhadores. Não é nem um partido socialista, nem comunista, nem trabalhista. Né? É Mas o direito do trabalhador, no caso. E não é nem um partido de trabalhadores. É um partido dos trabalhadores. Então ele é representativo dos trabalhadores. Né? Fica aqui a minha crítica implícita ao PT também. Né? Aí a gente tem o Partido Trabalhista, né? Que é o PDT, que é um partido mais voltado à estruturação, por exemplo, tradição trabalhista, a CLT, do Getúlio Vargas, né? Muito mais focado na própria condição do trabalhador. Hoje, claro, o PDT já não representa tanto mais isso, né? Depois a gente pode falar do Ciro Gomes aí. Daí a gente tem os partidos socialistas, né? O PSOL, né? Que também tem uma área liberal. Nem todo mundo no PSOL é revolucionário socialista que defende o Estado, né? E tem dentro do partido também tem essas difrações, né? Que é um socialismo, né? Que é o controle do Estado, revolução socialista, uma economia diretamente guiada, né, para o social, sem grandes e mega empresas estrangeiras, sem grandes bancos, né? Aí a gente tem o partido no Brasil, o Partido Comunista Brasileiro, né? Que é o PCB, e o Partido Comunista do Brasil, que é o PCdoB, né? O PCB é um partido super radical, né? Defende o quê? O PCB é um partido comunista, é o comunista raiz, é o melhor partido do Brasil, dizer assim, tá? E ele é o partido que mais... ele são venceu comunistas em tudo. que se organizam, né? Trazer a revolução comunista pro Brasil, né? As empresas organizadas pelos trabalhadores, né? Conselhos de trabalhadores, os sovietes também, isso é uma coisa da teoria comunista, né? É uma gestão do Estado por trabalhadores, sindicalistas. O que o povo produz, a tudo a ele pertence. E uma organização alternada, né? Não burocrática, né? Sempre ter votação também, porque no Partido Comunista Chinês, na China comunista, né? Não querendo comparar as duas teorias, mas são diferentes um pouco, se elege, né, nas assembleias populares, né? Apesar de ser um partido comunista único, o Xi Jinping lá, ele é eleito por uma grande comissão, e essas pessoas da comissão são eleitas pela população. Então rola toda uma, enfim, é uma democracia indireta, mas é uma democracia, não dá pra dizer que não é uma democracia. As pessoas podem criticar aqui a China, busquem argumentos pra criticar a China, mas é uma democracia comunista, moderna, de um socialismo de Estado. Tá. Né? Não, é que eu tô com uma pergunta aqui que eu não sei se não vai fugir. Porque não é lá na China que tem uns rolês também, tipo, da mídia, assim, que tipo, eles não têm acesso ao YouTube, umas paradas assim. Eles têm a própria internet, os próprios canais. Por que isso? Existe uma regulação, né? Mas por quê? Mas justamente pra essa proteção do próprio imperialismo. Não vou aqui defender ou dizer que é tudo entender, massa, que eu gosto muito, né? Tem o modelo certo e o modelo equivocado deles lá. Mas justamente pra essa proteção, né? Contra o mundo externo, digamos assim? Não contra o mundo externo, contra o próprio imperialismo, contra a própria cooptação de informação, cooptação de polícia, cooptação de população, a própria banalização. Cara, assim, vamos dizer... De passar fake news, ideia? Fake news, pornografia, tráfico de órgãos, tráfico de informação, informações internas. Não tem Deep Web lá também? Ou Deep Web tem em todo lugar? Então, é justamente isso, né? Eu acho que não exista, né? Pois é. Justamente por causa dessa proteção. Se tem essa proteção, né? O Brasil, a gente não tem nem o nosso INSS configurado nossas informações. Meu entendeu? Deus. O nosso banco de dados não é nem nosso. Sim. Né?
A China tem isso. Aham. E é É uma proteção protegida. deles, né? É Eu a acho proteção deles. legal, na Tem verdade. problemas? Depende. Tem. Agora tá tendo problemas na China com a política de É que nenhum vai de ser zero. perfeito, nenhum... A política de zero Covid agora tá Aham. criando bastante, e é a minha crítica que eu faço totalmente, que ficou mais explícito dentro da proteção da Covid agora, que tá tendo aparências mais autoritárias, assim, com as pessoas na rua. comunista, digamos assim. Não digo isso, mas Não? algumas atuações autoritárias na rua explícitas que as pessoas, e os chineses estão divulgando isso, entendeu? Aham. Então não Que eles não estão contentes, no caso. mas as pessoas estão divulgando essa informação, existe essa crítica dentro da Aham. China, né? Então Sim. existe isso, existe um contraponto, Aham. né? Sempre vai ter oposição, né? De alguma Sim. forma. Mas voltando ali, a gente Aham. só pra entender que existe dentro do Brasil diversas esquerdas. E eu assim, eu sou a favor que você filie a um partido de esquerda, independente Sim. de qual. Ao PT, ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, que eu não falei, o qual eu faço parte, né? E ao PDT, ao PSOL. Tô até puxando aqui, porque uma das questões que tinham pra te fazer, olha só, eu vou até só puxar aqui, porque a gente pegou, né, várias perguntinhas aí, né, pro Ramon, só pra depois aproveitar que tu já tá falando sobre. Mas eu sou super a favor que você conheça a história do PCB, conheça a história do PT. Vai lá no Wikipédia, procure, né? Eu fiz esses dias do PT, cara. Cara, uma história assim, ó, sensacional. Os 01, 02, 03 do PT são caras incríveis, né? São críticos de arte, são cientistas políticos, historiadores. Então, uma coisa que eu mesmo não sabia. Meu respeito e minha crítica máxima aqui ao Partido dos Trabalhadores, né? Mas eu sugiro que as pessoas conheçam a história dos partidos de esquerda do país. São histórias bonitas, né? Do Marighella, que saiu o filme agora recentemente do PCB, que saiu do PCB porque ele queria radicalizar, né? E pra isso, né, ou foi expulso ou saiu do PCB. Ele saiu porque ele queria... Ir pra luta armada, né? O Caio Prado Júnior também, que é um teórico, historiador do Brasil, que foi parte do PCB. Então, são pessoas importantíssimas, né? O PSOL hoje carrega pessoas importantes no Brasil, o Glauber Braga, né? A Thalira Petroni, a própria Marielle, que foi morta, né? Então, os partidos de esquerda do Brasil têm uma história muito bonita. O próprio PDT, né? Do Leonel Brizola, né? Que hoje é do Ciro Gomes, né? Tem todas essas críticas também. O PSB também tem uma história muito bonita com a Arraes, né? Hoje no Estado também faz uma autorreforma, um partido que está tentando realmente se atualizar diante das questões da esquerda. Então, conheça os partidos de esquerda do Brasil, que você vai conhecer a história do Brasil também. É uma história do oprimido, uma história do trabalhador, de quem veio do campo, quem veio das fábricas, né? Então, mas é que daí, cara, eu vejo essas questões aí de esquerda e eu fico, porra, como é que alguém se auto-intitula de direita? Desculpa, assim, não querendo ser preconceituosa com quem fala, eu sou de direita, mas o que leva uma pessoa a falar, eu sou de direita? A pessoa, ela acredita o quê? No individualismo, ela tá cagando pras bases da sociedade que precisam desse apoio do governo, dessa manutenção. Eu acho que essas pessoas realmente acreditam nesse mito, né, antigo lá, que é tipo assim, não, eu tenho meu pedaço de terra, minha empresa, né, minha família, eu posso produzir a partir disso. E todo mundo tem esses mesmos direitos. As pessoas acreditam nessa, tipo... Ou eu sou egoísta mesmo e admita, tá ligado? Mas daí é um pouco da conivência do teu local de vida, da tua experiência individual, né? Sim, exato. Confortável. Exato, né? porque, cara, muito tudo homem branco hétero, empresário, desculpa, mas muito ali, aquele cara ali que, tipo, muito padrão ali, cara, tu nunca foi oprimido de nenhuma forma, tá ligado? Então, tipo, foda-se política, foda-se pensar, enfim, qualquer questão em relação a isso. E essas pessoas geralmente vieram de uma família que talvez teve condições básicas de um trabalhador que enriqueceram até mesmo os governos petistas, né? Sim. Porque houve essa ascensão do consumo e do alto padrão. As pessoas se tornaram milionárias durante o governo PT. O próprio Luciano Hang é uma dessas pessoas dessa. Então, existe uma ascensão social dentro do capitalismo, né? E geralmente é nos partidos de esquerda quando eles estimulam essa economia. Então, o conforto, né, a condição de vida justamente molda o pensamento das pessoas. E essas pessoas, né, jovens, né, liberais, ultraliberais, que não se conectam com a história do que é esse desenvolvimento social, seja das suas famílias, seja das suas heranças, seja da empresa familiar, que agora é rica, e acha que isso partiu simplesmente do esforço individual. Sim, vai vender caneta na rua, vai e não vê vender... isso como um estímulo
da economia capitalista pelo Estado. E quem é que estava no governo naquela época, Sim. e etc. Até uma das questões que a gente recebeu pra você aqui do Marcelo Maus, falando... Meu parceiro aí. Explica aí em poucas palavras a diferença dos partidos de esquerda, né? Que aí acho que é algo que você já estava começando aqui a fazer agora, né? A gente tem os partidos sociais-democratas que vão estimular políticas públicas sociais, não necessariamente mudar o rumo da economia, né? A gente tem os partidos revolucionários, né? E dentro desses partidos revolucionários a gente tem frações liberais, né? Liberais que a gente chama que vão continuar na reforma do Estado, né? O PSOL, o PCdoB, o próprio PSB, que eu faço parte, né? Então a gente, dentro dos partidos tem essas frações. O PDT, que tem um caráter trabalhista, né? Que daí vem lá da tradição de Getúlio Vargas, né? Que é dar direitos para o trabalhador, para ele trabalhar, aumentar a classe dos trabalhadores, para isso fomentar a indústria do país, né? Não dar só políticas de assistência social, não, mas dar direitos, né? Isso também foi uma das atitudes lá do fascismo italiano, né? De realmente ser uma questão dos trabalhadores. E os comunistas que pregam a revolução comunista mesmo. O que é o comunismo em si? Vai lá, pergunta leiga. Cara, é o estabelecimento de um governo de trabalhadores, né? Com assembleias populares de trabalhadores, onde eles organizam as fábricas Mas e a economia. Presidente, essa parte que eu não peguei antes ali. Tem um gestor burocrata do comunismo, no caso, né? Vai ter alguém eleito. Mas o que é esse fantasma do comunismo? A galera tem medo disso por quê, exatamente? De uma ideia Cara, comunista? porque lá em 1930 teve o governo americano, o marcatismo, né? O John, acho que alguma coisa McCarthy. Ele começou a campanha anticomunista, né? E foi política de Estado americana, assim, organizado pela CIA, pela NASA, pela CIA. Então né? o anticomunismo vem lá dos Estados Unidos, assim. O a gente é putinha dos Estados Unidos, né? Tudo que eles fazem, a gente vai atrás, né? Isso veio lá da própria Guerra do Vietnã. Se vocês forem ver os filmes da Guerra do Vietnã, Platoon, o Full Metal Jacket lá, o Nascido pra Matar, né? O anticomunismo, ele é um medo e uma propaganda política para distanciar as pessoas do que ideias socialistas de e ideias comunistas. socialistas que estavam sendo desenvolvidas na época, Sim, né? A revolução o socialismo ele é um meio termo o ali comunismo chegando, promoveu né? a revolução em 1917, então durante 30, 40 anos, né? Houve até a própria concorrência no espaço, então foi um modelo de desenvolvimento econômico muito forte que competiu com o capitalismo. Então, para isso, o governo americano promoveu uma propaganda anti. Sim. Né? Então, isso começou lá em 34, quase 15, 20 anos depois da Revolução Comunista em 17. Chegou no Brasil ali por 54, 64, né? E no mundo todo também, né? Com as ditaduras latino-americanas. E como eu falei, na continuidade do golpe, esse discurso foi retomado, o discurso anticomunista, né? Sim, pra não efervescer de novo essas ideias, né? O anticomunismo virou o quê? O antipetismo. Sim. Tu vê que os próprios termos são parecidos. Sim, daí eles já mesclam, não, porque o PT é comunista e vai pra Venezuela Não, e ativou toda essa memória das pessoas que já tinham vivido a ditadura militar do anticomunismo, né? E o antipetismo, ele reativou isso, né? No documentário Dia que Durou 21 anos, você vai ver que lá teve instituições de pesquisa, institutos, né, grupos organizados que estimularam a propaganda anticomunista em 64 no Brasil. Né? Então, durante a ditadura foi até 85, né, durante esses 21 anos de ditadura, né, foi uma mentalidade muito forjada. Sim. Então, por isso que o Bolsonaro está no governo hoje. Porque ele representa um grupo que foi massificado durante a ditadura, um pensamento social que foi retribuído, seja pelos militares formados durante a ditadura, e pelas pessoas que também lá, os velhos, dono de empresa, os familiares depois, né? Então, existe essa classe média brasileira que foi formada na ditadura militar e foi reativada. É tipo quase que um plano dos chamando Smiths, os Smiths do Matrix, assim, sim, né? Sim. Chamando os zumbis de novo. Chamando de novo. E eu já vi um negócio também sobre a ditadura, uma vez, uma reflexão que eu parei, porque às vezes a gente para, aí vem, sei lá, pergunta lá pra um adulto e tal, ele, não, mas nem teve ditadura direito. Primeiro que a gente tá no sul do Brasil, né? Aqui a gente não viu muita coisa acontecendo de fato. Mas eu já vi um negócio sobre até recortes pessoais, que as pessoas, elas não conseguem se ater aos fatos do que aconteceram, e elas pegam, tipo, época da ditadura, eu tava na minha infância, lá no campo, eu era um adolescente. Tu vai ter lembranças boas dessa época, tu vai ter uma nostalgia, assim. Então, querendo
querendo ou não, tu acaba até... Tu tem uma névoa em relação aos fatos de tu entender o que realmente aconteceu, sabe? Às vezes O meu pai que... era um cara que falava assim que não sabia o que acontecia, nunca tinha visto nada disso, mas não era um cara que falava que era bom ou era ruim, né? Mas só que nunca não chegou Mas nele. eu conheci gente que foi torturada na ditadura, seja na universidade, né? O pai de uma tia minha foi perseguido, torturado e sumiu. Ela nunca conheceu o pai dela, ele era do PCB de Blumenau, né? Faz pouco tempo que ela se consolidou com essa história, descobriu todo o paradeiro do pai dela, né? Foi assassinado. Ele foi perseguido, preso, levado pra Curitiba, a família daqui escorraçou ele, né? Então ele era o viado comedor de criancinha que foi escorraçado pela família aqui em Blumenau nos anos, sei lá, 80, 79, né? Ele era um dos dirigentes do Partido Comunista Brasileiro em Blumenau. E ele era o pai da minha tia. Comedor de criancinha, ele era pedófilo? Isso foi a campanha que foi feita na época, tá, né? que ele realmente era um pedófilo. Que ele era gay, né? Que ele era comunista, que ele é o pior da Terra. Eles já associavam tudo também. Já é comunista, Sim, é gay, não, mas tem essa história, tem né, AIDS, tudo daí. O comunista come criancinha, tem cartazes americanos de o comunista comendo criancinhas dentro do bolo. Meu Deus, mas isso vem até hoje, até com o Felipe Neto, coisa de pedofilia e tal. Meu, são ideias que se... Então, a pedofilia, o comunismo é uma campanha, cara... E no fim eles são os pedófilos, tem desculpa, 90 mas anos, tem 90 anos essa campanha de comunista de gente de esquerda ser pedófilo, come criancinha. O próprio Gabriel Monteiro lá agora foi, tu viu, né, os escândalos que deu daquele policial lá, que ele acusa... Cara, eles acusam o que eles fazem. É projeção! Sério, acontece isso. É projeção, são gente. Várias figuras eles de acusam direita. o que eles fazem. A gente falou que a gente não ia bater na mesa, a gente bateu na mesa. Aquela... Como é que é? Aquela deputada Flor de Lis lá também. Tudo! Assassina lá, não. A galera evangélica de extrema direita, né? Mais de extrema direita, não os evangélicos, acusam a galera de esquerda uma coisa que eles fazem. É projeção básica, projeção muito básica. Porra, Psicologia Freud explica, eu ia falar. Muito foda e agora isso aí, que tu cara. falou de evangélicos e tal, e a tua opinião aí sobre esse rolê de evangélicos na política? Cara, eu acho absurdo que exista um termo, na verdade, bancada evangélica. Isso não deveria nem existir. Começa por aí, né? Porque eu acho a igreja ela é uma instituição política. E mesmo que pudesse ser religiosos, mas tem uma catalogação bem forte do bagulho evangélico, mas também que foi cooptado pelos governos de direita nesses últimos anos. Sim. Né? Agora, teve uns escândalos, inclusive, né, da educação aí, ou não sei, de desvio de verba pra pastor, sei lá o que. Eles, abafa, demite, como sempre, né? Sim, é a mesma coisa, cara. Bolsonarista é igual corno manso, né? Você pega, você apresenta a prova, ele fica puto e te xinga, né? Enfim, é isso. Então, vários setores da sociedade foram cooptados pela extrema-direita no país, como eu tava falando ali, né? Os empreendedores sociais, né? Os pequenos empresários, a agricultura familiar... A galera que mora no interior acha que tem que ter arma pra se defender de bicho e de bandido. Porque mentira! Vai atirar na mulher na primeira oportunidade. Não, porque tem isso no interior de fato, né? Mas foram cooptados pela extrema-direita. Assim, o setor dos evangélicos, tá ligado? Mas você é armamentista? Qual a sua opinião? Eu fui pro exército, atirei sem manusear arma, fuzil, atirei de tudo. O próprio Bolsonaro sabe manusear arma, mas já Pistola, foi rendido, 12, né? metralhadora, fuzil, mas não sou armamentista. Eu sou contra o armamento populacional, tá ligado? Eu também. Eu acho massa, eu gosto, e é Cara, por isso que eu acho que não deve ser estimulado, porque é muito fácil tu gostar de arma. Sim, tá é muito ligado? fácil pegar e atirar em alguém, cara, desculpa. É por isso que tem lei pra bebida, pra droga, pra remédio, porque é muito fácil tu gostar daquilo. Então tem que ter uma lei mais rígida, porque a arma é feita pra matar. A arma não é cara, pra... ela literalmente só mata, tá ligado? E tu liberar arma pra população, só vai causar mais morte, tem estudo sobre isso, não tem como, né? É uma questão coletiva, não é uma questão individual. Igual assim, vacina, né? É uma questão coletiva, né? Isso. A galera aí anti-vacina. Cara, pra mim, assim, agora só uma opinião pessoal minha aqui, né, em relação ao governo Bolsonaro. Mano, se ele só tivesse sido a favor da vacina, tá ligado, mano? Se ele só tivesse usado, só isso, tipo, todo o resto de merda que ele fez, digamos assim. Exato, mano, se ele só tivesse... criança. Mano, sim, se ele só tivesse... Não, foda-se cloroquina, tá ligado? Cara, o bicho seria uma linha paralela, onde o Bolsonaro incentivou a vacinação. Mano, o bicho poderia ser reeleito, ele seria reeleito facilmente se ele tivesse usado o poder do SUS pra vacinar todo mundo, todo o resto de merda. Ele não ia ter sido um idiota, básico, cara, né? se ele não tivesse sido o único, tipo, contra isso no mundo inteiro, até eu teria pagado, tipo, nossa, que bom, pelo menos o Bolsonaro está nos dando vacina. Sim. Eu teria tido uma opinião assim, mesmo sendo contra ele, sabe? Mas não, até isso, tipo, parece que é de propósito, velho. Ele pegou, assim, ele foi o único, tá ligado? Do mundo inteiro, se pá,
Ele se isolou, assim, isolou o Brasil e, enfim, a gente virou chacota, tá ligado? É essa merda, e isso faz tudo parte desse instrumento. E a galera já tá esquecendo, né? A galera já está esquecendo o rolê que rolou na pandemia, tipo, que foi ali em 2020. Parece que a galera não lembra, assim, que, cara, o Bolsonaro ele negligenciou. A Pfizer ali, eles queriam fazer a gente de vitrine no Brasil de vacinação e o bicho ignorou. Tipo, ele ignorou centenas de e-mails. Vai se fuder, velho. Isso é patético, mano. A galera não pode esquecer isso. Quantas pessoas morreram por culpa disso, cara? É tipo, Paulo Gustavo, porra. Meu, tinha vacina, velho. 42 anos, pegou Covid, já tinha vacina, morreu. Vai se fuder. Desculpa, eu me revolto. Não, essa é uma questão aí. Essa questão da pandemia, cara, não pode esquecer, gente. Não pode esquecer. E assim, esse ano é o que a gente tem. Aquela, né? Uma militada aqui. Esse ano a gente tem pra mudar isso, tá ligado? Não tem. Pra mim é 13 primeiro turno e Lula vence no primeiro turno, tá? Porque se pegar todo mundo que tá endividado, passando fome, todo mundo que não consegue comprar uma comida no mercado, uma carne no mercado, todo mundo que perdeu alguém por Covid, já dá o Brasil inteiro, gente. Eu acho que a gente tá com essa dificuldade de entender a situação merda que a gente tá. A gente tá muito ruim. Talvez tu que esteja assistindo não esteja sentindo talvez tanto você não pague assim. Conta. Não, talvez não esteja sentindo tanto assim. Mas assim, ó, o número de moradores de rua aumentou, né? Todos os preços, cara, a cenoura aumentou 170%, né? Cara, eu lembro quando, meu Deus, o tomate aumentou na época da Dilma, ela virou capa de todas as revistas do Brasil. De alimentos que são produzidos pela agricultura familiar, aqui do lado, estão caríssimos. Não tô falando nem de... né? A gente é o maior produtor de café do mundo, gente. O café tá R$20, R$17. A gente é um império de café aqui, cara, tá ligado? A gente vê soja, que a óleo de perseguição soja. à população negra LGBT, logo depois das eleições do Bolsonaro, né? A criminalização da pobreza nas favelas, nas periferias. Criminalização do rap, hip hop, esses dias, batalha de rap. Lá em Cabo Frio, né? Então, assim, a gente não tá no momento de que achar que a gente tá vivendo uma democracia. A gente não tá vivendo uma democracia plena. Até porque quantas vezes a gente já foi pra rua, né? Pediu impeachment. Quantos pedidos de impeachment aí? Abriram um pra analisar? Não foi nem aberto isso, gente. Vocês estão entendendo que é um negócio... A gente realmente tá vivendo esse momento do que a gente experimentar um genocídio, né? No mundo hoje já morreu... tá, né? No Tribunal de Haia, né? No mundo hoje morreu 5, 6 milhões de pessoas pelo Covid. Sim. Só pelo número estatístico, a Covid foi um genocídio. Foi, sim. Né? E claro 1 a cada questão... 3, eu vi, né? 1 a cada 3 mortes no mundo inteiro, 1 a cada 3 é brasileiro. Não, tipo... E é uma questão, um genocídio promovido pelo próprio sistema capitalista, né? Sim. Da produção em massa de alimentos, né? Fazer a crítica aqui à indústria animal, da contaminação de animais. E a própria distribuição de vacina no mundo, gente. O rolê que, tipo, eu tenho vacina, beleza, eu vou vacinar minha população, tá? E o resto do mundo? E os países subdesenvolvidos? Não rolou uma distribuição universal, tipo, galera, vacina pra todo mundo, quem pode produzir dá pros outros. Não, foi um rolê capitalista, né? Sim. Quem pode, então, compra. Estados Unidos comprando coisa da gente, enquanto encher nosso cu de cloroquina. Só pra gente entender que a própria questão da produção da pandemia não foi uma coisa acaso ou sem querer querendo, não. Foi um fruto do desenvolvimento capitalista de usufruto da produção animal, nosso consumo de carne. Né? Eu consumo carne aqui, não vou ficar fazendo discurso veganista falso, mas faço a minha crítica à própria indústria capitalista. Né? E no Brasil ficou muito claro o genocídio, né? O negacionismo. E quem mais que cagar morreu, né? para a proposta de vacina. O antivax, o discurso anti-vacina chegou no governo. Né? Isso é criminoso. Então a gente não viveu uma pandemia normal, porque pandemia não é normal, e o nosso Estado, que deveria ter atuado minimamente, não atuou mínimo como deveria atuar. Então isso a gente está vivendo sob um governo genocida, autoritário, né? Se fosse o Haddad no poder, gente, desculpa, mas teria vacinado todo mundo. Lula vacinou 80 milhões de pessoas, não, H1N1, se ele não tivesse feito meses. minimamente isso, se ele tivesse cometido algum equívoco, ele já teria tomado no lombo. Óbvio que sim, já tava fora, preso, óbvio que sim. Né? Tudo. Esse é o ponto. É aquele meme, né? Qual será bom dia, qual vai ser o crime, né, que o presidente vai cometer hoje e que não será punido por isso, tá ligado? Porque todo dia é um crime e, enfim. E, cara, eu sinto falta, mano, eu lembro de uma época que a gente tinha um presidente que enfim, minimamente mostrava que se importava com a população. Sim. O Bolsonaro, claramente, gente, só sai coisa ruim da boca desse cara, só sai rancor, só sai ódio. Vamos fazer uma recapitulação aqui e vamos chegar na estrutura sólida do capitalismo brasileiro e mundial, assim, né? Bora. O Bolsonaro foi eleito a partir daquele partido... Do ódio ao PT. Do partido 17. Nem sei qual que era o partido. É o PSL. PSL, né? Agora ele tá no PL. Socialista Liberal? Partido Social Liberal. Social Liberal. Então tem esse viés de direita social liberal. Ele foi expulso desse partido, não foi? O PSL poderia ser um partido como o John Locke, assim, de direita, liberal e social radical ainda, né?
Mas ele não foi, tipo, ele não foi exonerado desse partido? Não rolou uma vibe acho assim? que foi, nem rolou? sei, nem sei. Tá, mas agora só entre nós. Não deveria ser não permitido um presidente não ter um Tem partido? partido, não Porque deveria, eu lembro, mano. cara, Claro em várias que não, notícias. mano. Isso Jair nunca teve Bolsonaro. no Brasil. Nunca. Jair Bolsonaro, Sem entre parênteses, partido. sem partido. Ou seja, pode, é literalmente mano. um lobo solitário, Não é um pode, fantoche. é um fascista. Isso é um fascista. fascista. Gente, isso devia ser inconstitucional. A democracia se nenhum partido coloca quer ele. 40 partidos pra tu exercer, daí tu não tem um partido, porque... Ou seja, não tem um grupo de pessoas por ele, é ele sozinho e foda-se, que tá tu ligado? discute, que tu se organiza socialmente, que tem uma convenção. E que tem a quem cobrar? Eu Ele vou quer- cobrar de quem além É. dele? Ninguém, sem Porque partido. a estrutura partidária permite que os partidários cobrem da estrutura partidária de quem é o cara que tá eleito. Né? Não é só as Sim. pessoas que Sim, votaram por isso nele. que é uma democracia, né? É. Tem ele, tem um grupinho de pessoas que representa as ideias E tem a dele e tem crítica quem ali. ele. Enfim, né? Então, isso aí já é um elemento fascista forte, né? Mas assim, o que eu tava falando, né? O PL, agora ele tá no PL, né? Então, e também perceber que agora, né, para essa eleição, vários partidos se fundiram, que fundaram a União Brasil lá, que eram dois partidos que já não tem o nome, que nem eu lembro agora, esses dias eu lembrei, que os partidos usam essas novas nomenclaturas para ser esquecido o passado deles, né? Acho que foi quem? Foi o Não tô ligada DEM, nisso. o DEM Democratas? e até eu acho que o PSL se fundiram, né? O DEM e o PSL se fundiram e Pra criaram... ninguém lembrar que é o PSL do Jair Bolsonaro. Isso, se fundiram no União Brasil. Ah, né? esse União Brasil aí, pelo E amor de Deus, essa é aí, o o puro Sérgio suco Moro. da toxina. Ai. Então, porque os partidos começam a inventar esses novos nomes. Sim, pra não era se o Moro que revolucionar. ia por esse União Brasil aí? Isso. Então, foi o DEM e o PSL que se fundiram. Então, nessa eleição, você vai perceber que alguns partidos sumiram e criaram outros nomes, só que são a mesma laia. Sim. Né? A mesma desgraça. Sim, Né? e daí Então, eles isso contam acontece que- muito nesse jogo da política, né? E só para entender a dinâmica dos partidos. O PMDB, que foi um partido, né, do Pois é. Michel Temer, que promoveu o golpe do Eduardo Cunha também, né? Lá em 88, ele foi muito Eduardo importante. Cunha foi preso, não foi? Foi e já tá solto. Ah, tá. Old. E foi um partido muito importante para a promulgação da Constituição de 88, né? Ulisses Guimarães, né, o deputado constituinte e relator da Constituição. Então, o PMDB, como partido do Movimento PMDB, Movimento Democrático Brasileiro. Então, foi um partido importante para a democracia brasileira, que conduziu o processo da Constituição, né? Que também é falha, que também teve seus problemas, seus entraves na hora da formulação. Por né? quê? Mas tu percebe que o PMDB, ele teve sua contribuição para a democracia e se queimou e se No golpe, destruiu, ali. porque para mim o PMDB sempre foi um partido Vendido. podre, vendido, né? Vendido. Depois eu fui entender o Pra papel... mim, PMDB, pra mim, cara, onde é que tá o dinheiro? Eu tô indo lá. É a minha ideia que eu tenho. Mas pra tu ver que em 88 ele foi um partido importante pra democracia brasileira. E Mas se... mudaram as pessoas ou ele se perdeu no caminho? Isso, se perdeu no caminho, mudaram as pessoas, cagou. O FHC, pelo PSDB, Ele era PSDB? o Partido da Social Democracia Brasileira, era o auge do pensamento liberal de direita, honesto, Pois intelectual. é, eu tinha uma boa visão. Eu lembro de ser uma criancinha, meu pai sempre votou 45, Sim, PSDB, também. eu achava legal. Eu votei no PSDB Eu já por José influência dos meus Serra, pais. etc. É, Eu o ficava, Napoleão tipo, Bernardes aqui, É. eu já votei no PSDB, Aham. tá ligado? Serra, Alckmin, Aí Napoleão. depois com o Aécio, foi Aécio? Daí, E que daí se quebrou, tu né? vê a caideira de como os partidos políticos brasileiros entram em decadência e começam a se queimar, que perde o teor teórico, né? O MDB tinha uma ala da esquerda, tinha pessoas do movimento democrático de base, de fato. O PSDB fazia uma teoria social da direita consistente. O FHC foi um presidente que contribuiu. Não foi ele que criou o plano... Não foi ele que criou o plano real? Plano Real, eu acho que sim, não sei. Meu enfim. perdão. Ciro Gomes estava lá também, sempre fala isso. E teve uma contribuição consistente pro Brasil, tá ligado? Assim como o Partido dos Trabalhadores, pós fim da ditadura, se uniu com o setor intelectual de esquerda, sindicalista, né, e da Aliança Revolucionária também, fundiu o PT como a união das esquerdas, né? E tu vê a contribuição do PT durante o governo do Lula 2013 pra frente, esses partidos, né, contribuíram muito para a democracia brasileira e logo depois começaram a entrar em decadência. Um por motivos mais óbvios e outros, né, por própria corrupção do mensalão e as estruturas que o PT montou, né? De começar a elevar as suas militâncias para cargos de burocracia, deu no que deu, se aliar com as pessoas que deu. Então, o capitalismo começa a corromper os partidos que tinham um movimento democrático, um movimento de trabalhadores, um movimento de direita social,
né? Sim. Todos os partidos, seja poder um de tá onde centro, tem de dinheiro, direita, né, de esquerda, cara? O dinheiro... eles foram corrompidos. Agora tu vê... Cara, hoje eu vejo pro MDB, PSDB, PT, eu vejo, caralho, esses partidos eram bons, né? Eles foram corrompidos. O que sobrou pra nós? Sobrou partidos de extrema direita. Sim, então, mas e agora daí, ó, tem uma pergunta aqui, né, pro Ramon, que também mandaram. Qual é a sua opinião sincera sobre a chapa Lula-Alckmin? Cara, é o que tem hoje pra gente derrotar o governo autoritário, fascista e genocida. Obrigada, né? eu não sabia o que ele ia falar, dependendo do que ele falasse, a gente ia começar uma grande Né? briga aqui, tá ligado? Porque tu viu da Rita Von Hunt lá? Sim. Tipo, enfim, teve pessoas agora, né, atualmente, influenciadores de esquerda falando, tipo, não incentivando o voto, né, fazendo, enfim, no segundo turno, talvez, um voto ao Lula, enfim, e criticando. E, cara, eu acho que, assim, não é momento. Só não é momento. Tipo, a gente pode ter todas as críticas do mundo. Eu tenho todas as críticas ao Lula e o Geraldo Alckmin. Mais ao Alckmin, ao Lula. Mais ao Alckmin, inclusive, do que o Lula. Mas, gente, é o que tem pra hoje, tá ligado? Ou é isso ou é Bolsonaro, gente. Eu não vou eximir minha crítica por causa disso. Tá ligado? Exato. Eu vou falar bem real assim, né? Eu sou do PSB. Né? O Alckmin veio pro meu partido. Ele é do PSB O Alckmin hoje. tá do PSB hoje. Cara, o Alckmin é uma figura execrável. O que é execrável? Desculpa. Execrável é... Sei Parece lá, algo procure ruim. no Google. Horrível demais. Ah, tá. Eu imaginei que Deve era algo ruim. ser tirado daqui. Entendi. Né? Eu já era afiliado ao PSB quando ele veio pro PSB. Né? Só que isso foi uma demanda do próprio Lula. Né? Uma convenção do próprio Lula e dos partidos trabalhadores. Né? Então, eu entendo essa concepção. Eu entendo a merda que o Alckmin tá no meu partido. Sim. Tá ligado? E também entendo as críticas que eu tenho com o PT desde 2013 e 2014. Eu sempre fui crítico ao PT e a Dilma, o Lula, só que sempre mais à esquerda, né? Eu tenho a vertente socialista libertária, né? O anarquismo, o socialismo, né? Do fim do Estado. Então, o que o Alckmin fez na polícia, a conivência com que houve, tá ligado? Não tem como eximir essa culpa. O que houve? Desculpa. Eu não sei. Cara, no governo Alckmin em São Paulo... Eu sei que ninguém gosta dele, também não gosto merenda, dele, mas eu sei desse rolê da merenda. O fim do programa Bom Prato, né? A alavancagem da violência policial, tá ligado? A gente pode simplesmente também colocar a culpa no Alckmin, mas também entender que é uma estrutura de Estado que ele foi conivente. Então a conivência te permite ser sempre fascista. É um grupo, né? Nunca é uma pessoa só, né? Isso, não vamos individualizar aqui, né? Mas, velho... todas as minhas críticas ao governo Alckmin, o próprio Alckmin, né? E ele também foi pro PSB agora pra, eu acho que, tentar revitalizar a imagem política dele, que já estava falida, né? Então também entender a estratégia política para a cooptação de voto, né? E que foi diante dessa coligação do PSB com o PT, né? E qual que tu acha que... É uma própria questão, como eu falei, de uma esquerda social-democrata. Não é nem uma esquerda socialista, revolucionária, né? Mas uma esquerda progressista. Os partidos progressistas do Brasil que estão se unindo, né? O PSOL se juntou nisso, o Partido Verde se juntou, né? E qual que tu acha que é o maior desafio aí, né? Da candidata... quer pegar mais uma cervejinha lá pra ti? Eu pego. Tá, enfim. Qual que tu acha que vai ser o maior desafio aí dessa chapa Lula-Alckmin? Pergunta que não tava no radar, mas que surgiu na minha cabeça agora. O maior desafio deles, assim, eu acho que é a parte evangélica, né? Nem isso. O desafio nosso de estar em cima e de continuar cobrando, né? E de, se precisar... Primeiro de fazer o povo entender que, cara, vota neles, tá ligado? Bota eles no poder, porque o que tem hoje é muito pior do que isso. E depois a gente vai cobrar eles, cara. A gente vai estar em cima, não é? Eles são democráticos. A gente tá vivendo o dilema aqui entre fascismo a democracia e o fascismo. O fim dos direitos... Desde a população negra, indígena... Cara, não sei o que acontece com o Brasil se o Bolsonaro se reelege. Eu acho que não se reelege, gente. Desculpa, eu não consigo aceitar. Eu acho que realmente não se reelege, mano. Não quero nem pensar, vai ser ladeira abaixo muito forte, assim. Não, eu saio do Brasil, tá? Eu vendo tudo e saio. Eu vou bem plena, ganhar em dólar, ganhar em euro. A gente vai ter que... sério, gente? Muito mais forte, assim. Não, se o Bolsonaro se eleger, mano, eu viro mas, gente, um radical. Mas não elege, não, cara. Não se reelege. Eu não consigo, gente, mas não reelege. Mas se eleger, eu viro um radical. Pode mas não vamos se... Eu viro Exato. um radical. Não vamos se, enfim, né, se eu encostar nisso. Eu viro aquilo que eu tinha quando eu tinha 16 anos. Eu vou pra rua, vou fazer coquetel molotov. Né, eu vou ser preso, vou bater de frente, eu vou entrar pro black bloc, vou sair. E tu não acha que vai acontecer uns tiroteio também? Cara, tu não tem medo do Lula ser assassinado? A gente tá com o risco dessa eleição também não acontecer, né? É um risco, não pode dizer que não existe essa probabilidade. É a primeira vez que eu ouço isso. A gente tem a possibilidade dessa eleição não acontecer. Existe essa probabilidade. Por quê?
Do Bolsonaro só não abrir eleições? Tem como fazer isso? De se criar mecanismos jurídicos, assim como se construiu pro Lula ser preso. Já precisou se prender ele de novo? Cara, pode ser um imaginário, uma criação jurídica que pode fazer alguma coisa que essa eleição não aconteça. Adiamento, contratação de empresa, como falou, os militares colocados em outra postura de poder. Sim. Cara, mas assim, Uma infinidade não importa, jurídica que pode não importa o que acontecer. aconteça até Lula outubro. ser preso de novo. Então, não importa o que aconteça até outubro, mano, o Bolsonaro ele vai extorquir o Estado até outubro. Ele vai vender tudo que pode, ele vai privatizar tudo que pode pro Lula entrar e até aquele rolê, né, de novo, né? De tipo, gente, não adianta só botar o Lula de esquerda, né? De presidente. O maior desafio vai ser, será que o PT vai conseguir reverter em 4 anos que o Bolsonaro fez? E se o PT não conseguir fazer alguma coisa boa... Daí é um governo ruim. E daí, se o PT vem com um governo ruim? Será que... Então, mas e se o PT não tiver poder? Agora é a e se o última PT não chance tiver... do PT. Sim, e se ele não Essa tiver... é a última exato. chance do PT. E se o PT não tiver governabilidade, por exemplo? Explica aqui pra Esse é o galera terceiro rapidinho ponto. quais são os cargos e o que cada um faz que a gente vai votar nesse ano? Até pra, tipo, o que Sim, é deputado? sim. Quais são os cargos? Então, ele vai ter eleição esse ano pra deputado estadual. O que ele faz? Deputado estadual, ele inventa leis, né, no legislativo catarinense para o governador aprovar, seja Do estado. Seja de reajuste para cultura, para educação, para saúde, para duplicação de rodovia, Delícia. né, para investigar as próprias questões do governador, né, para trazer as demandas de cada região para dentro da Assembleia e aprovar a lei de orçamento. Tá, então esse é o deputado estadual. Deputado estadual. Beleza. Né? A gente vai ter o deputado federal. Federal é o que daí? Que é o mesmo no nível nacional. Ele vai propor leis, ele vai mandar verba para os estados, né? Ele vai criar uma série de prerrogativas, seja para campanhas educacionais, para combate ao crime, à corrupção, projetos de leis de regulação, seja para empresa, para Petrobras, seja, né, destinar para regular o orçamento. Então, o legislativo, né? Estadual, federal. Pessoas que vão eles têm alguma ligação? Os dois juntos? Não, eles só inventam leis em paralelo, assim. Não, um é de estado, um é de estado, governo outro é do nacional. estado, outro é nacional. Tá. Só que é eles que reenviam verbas e leis de orçamento pro estado. e destinam para cada estado. Tá. Né? E o Senado, que também é legislativo. Só que o Senado... O Senado é importante, na minha... O Senado é a última Câmara Legislativa antes do presidente. E o Senado é feito por macaco velho. O Senado é geralmente deputados estaduais, federais que estão há muito tempo, gente que já foi presidente, gente que já foi governador. É os coroa lá. É os coroa, é o último limite. É eles que mandam de verdade? Eles são o último limite da burocracia do Estado, assim, tá ligado? São os caras até mais consistentes, até mais corruptos e mais veiacos. Tá, mas dá algum exemplo, assim, por exemplo. Tem como algum rolê, tipo, o presidente falou que tal coisa, daí os senadores vão votar que não, e daí não? Não, primeiro a Câmara dos Deputados Federais, o Congresso, né? Depois o Senado e depois o presidente. O Congresso ali de deputados é aquele que tem 300 e poucas galera. Isso. Tá. E daí depois vem quem? O presidente, Senado, depois presidência. Então não só você buscar, enfim, né, não tô aqui ditando o voto, né, mas quando vocês buscarem os candidatos de vocês, né, não só no presidente, né, porque a galera foca muito no presidente, mas buscar quem que você vai votar pra deputado federal, estadual e, cara, desculpa, eu não lembro quem que eu votei na última eleição, eu sinceramente não lembro quem que eu votei pra tudo isso, mas nessa eleição eu pretendo ter muita consciência de quem que eu estou votando e depois acompanhar, tá ligado? Porque, gente, essa pessoa vai ser tipo um funcionário, tá ligado? Você tá elegendo um gestor público e é isso, esse cara ele vai te representar e você tá dando pra ele o direito, enfim, o poder, né, de poder te representar e você pode cobrar ele por isso. Tipo, cara, querendo ou não, você depositou o teu voto nele, sabe? Se vocês estão gostando aí do primeiro episódio desse Charlescast, deixem o like, se inscrevam aí no canal, compartilhem. Vou falar um pouco aqui da minha origem, né, da minha família, pra galera entender que isso não vem do nada, essa vontade de entender o mundo, né? E um pouco da minha infância, assim, né? Porque isso, na verdade, está totalmente conectado do quem eu sou e como eu vivi, né? Então, por exemplo, minha mãe vem da roça de Fumo, né? Minha mãe trabalhou até os 14 anos na roça, lá em Vitor Meirelles. Vou até hoje lá, tenho um contato bom com os meus primos da roça. Então, me conecto bastante com essa galera que tá no interior, no campo, produzindo milho, leite, Vem da tua tabaco. vivência, né? Da tua... E a minha mãe foi empregada doméstica até... Ela trabalhou de empregada doméstica dos 14 aos 16, 17, 18 anos, assim. Ela veio para Blumenau para trabalhar para casa de madame, assim, né?
E tem uma história Lá na muito Alameda. forte, assim, na Alameda, aqui atrás da FURB, tem uma casa aqui, ali do Morro da Catarinense, ela fala, ó, aqui nessa casa aqui, ó, foi a primeira casa que eu trabalhei de empregada doméstica. Sim. Aqui eu acho que foi os 14, porra, bem forte, assim, né? Então minha mãe foi empregada doméstica durante muitos anos da vida, até ela começar a trabalhar na Kremer, na indústria têxtil de Blumenau, né? E foi lá onde ela conheceu meu pai. E o meu pai veio de Lages, né? Então o meu pai, que é o segundo mais velho, e o meu tio, que é o mais velho, hoje meu tio é milionário, mora em Londres, pá. Só pra tu ver, eles plantaram grama na beira da estrada, né? O meu avô trabalhava como fiscal do DENIT, né? E eles iam plantando grama enquanto a estrada passava, tá ligado? Depois meu pai conta que depois da grama ele vendeu picolé em isopor, depois vendeu picolé em carrinho, né? Depois trabalhou como frentista, fez 2 vezes o ensino médio depois que ele saiu de lá, isso aqui pra Blumenau no Pedro II, né? Até ele conhecer minha mãe na Kremer na indústria têxtil. Então a família passa por esse processo do êxodo rural, né? De ter parte do meu pai e da minha avó ser ciganos, assim, do interior do campo. Né? Pra cidade, né? A minha avó conta o dia que meu pai nasceu, eles trabalhavam, tipo, pra um fazendeiro lá no Rio Grande do Sul, tá ligado? Então a família tem esse histórico de trabalhar para outras pessoas, trabalhar na roça de fumo para eles, né? De colonização alemã ou de ciganos, né? E vim, por parte do meu pai, vim para Lages, né? Do Rio Grande do Sul para Lages. Então a família participa desse processo do êxodo rural, né? Dos anos 40, dos anos 60. Meu pai e minha mãe nascem nos anos 61, 64, tá ligado? Então tem esse processo de viver o interior do estado catarinense, né? Até chegar na grande indústria blumenauense nos anos 80, né? Ali foi o auge, não? O meu pai era sindicalista nas grandes manifestações, nas grandes greves de 88. Meu pai foi negociante. Comunista, sim. Não, ele é sindicalista, ok, assim, nunca foi... Direitos básicos. Ele nunca foi de nenhuma corrente de Radical, partido, assim. ou de trabalhadores, ou socialista ou comunista. Meu pai era sindicalista, né? Então ele lutava na comissão de segurança das empresas, quando foi estabelecer o CIPA, né? O Conselho de Segurança ali, né? Então ele trabalhou com essa graduação, assim, dos direitos da segurança, dos recursos humanos, da questão salarial, né? E avançando durante esse período industrial do próprio capitalismo brasileiro e catarinense. Então, eu tenho essa vivência, meus pais me contam, a gente volta pra roça, sempre voltei pra roça, tá ligado? E esse processo da conquista dos direitos. Meu tio Éder, né, foi do PT durante 20 anos. Hoje ele é do PSOL. Então já tem um histórico na família de pessoas dentro dos partidos Isso, filiadas, realmente, eu né? falei, Que tu meu falou. tio foi do PT 20 anos, hoje é do PSOL. Meu pai foi sindicalista. Tem tio meu pedetista, cirista. Tem esse meu tio que é milionário, que mora em Londres. Qual é a opinião ele política dele? Ele é Socialista? Ele é socialista, ele sempre foi socialista. Entendeu? Não é porque ele conquistou condições de vida. Ter uma que noção, ele mudou, né, do sistema, né? do rolê, do que tu acredita, né, na verdade. E né? não é porque ele é socialista não é porque ele é rico que ele é socialista, ele sempre foi socialista de criança, desde pobre. Se ele enriqueceu, ele tava no sistema que tava e que enriqueceu. produz a ascensão social, né? Sim. Só que ele quer isso pra todo mundo, né? Exato. Essa é a diferença. Né? Então eu tenho 6 tios, a minha avó teve 7 caras, né? Boa parte deles é de esquerda, progressista, humanista, né? Então tem essa influência na minha família, né? Nos debates de fim de festa, de almoço, de jantar, né? Então, e essa construção mesmo, assim, do que a gente... Da onde eu vim, né? Porque, assim, eu estudei em colégio particular. Estudei na Barão, até a 6ª série, e depois estudei no Bom Jesus. E eu sempre tive uma dificuldade muito grande em me identificar ali. Né? Porque não era a tua laia, né? Eu era zoado de neguinho, de chorume. Tu se identifica como? Eu me identifico como não branco, como pardo. Pardo né? mesmo. Eu me identifico sim. como pardo. Sempre me identifiquei como pardo. Em todas as pesquisas, todas as perguntas, eu sempre sabia que eu não era aquilo. Sim, não é branco. Só que eu fui criado como branco. Sim. Só que isso criou pra mim uma dificuldade muito grande. De autoidentificação? Eu era o não lugar, né? Porque no meu bairro que eu morava, eu era o playboy da escola particular. Na escola particular, eu era o neguinho do bairro. Aí tu, tá aí, eu tô lá, tô aqui, tá no meio Tipo, ali. isso foi uma difração na minha mente. Isso foi, tipo assim, não é, nossa, foi difícil, mas é uma violência simbólica. Não foi, Sim. não passei fome, né? Não fui violentado, né? Mas Só é o que, não lugar. Sim, violentado não... simbolicamente sempre, né? Sempre Sim. sofri muito bullying, que hoje é preconceito, né? E hoje tu identifica coisas que tu não identificava na época, por exemplo. Exatamente, o preconceito forte, o bullying, rejeição, né? Sei lá, pra falar pro Jó, eu fui ficar com uma guria no terceirão,
entendeu? Sim. Meus amigos ficavam com pessoas desde a 6ª série. Sim. Tem uma coisa precoce? Tem, mas tipo, eu passei por Toda esse aquela processo. pressão do machismo, de pegar as meninas, pegar várias, e Isso. sim, Então entendi. eu passei a minha adolescência sendo, tipo, olhando Sempre com cara de última nojo, opção, com assim. nojinho, com, pô, esse cara não é da gente, não tinha os tênis de marca, tá ligado? Não era mimado, enfim. Tipo, tinha condição, não passava fome, só que era muito esforço dos meus Mas pais pra me sim. poder colocar no E colégio tu sempre teve essa particular. noção Isso. do esforço Do que deslocamento. tinha. Sim. Então ali no 2º ano, 3º, eu já era revoltado. Sim. Eu já metia o louco, já zoava os playboys patricinha, já Cara, tinha eu uma não- concepção política de vida. Sim. Já era doidão, tá ligado? Sim. E... Cara, eu nunca cheguei a passar por isso. Assim, o maior detalhe que eu já tive em relação a isso é, tipo, cara, lá no 3º, geral indo pra Porto, tá ligado? Geral indo pra aquele rolê de adolescente. Tu, tipo, jura que eu vou olhar pros meus pais e falar, 2, 3 mil reais eu nisso. nunca fui Eles isso iam aí. rir da minha cara. Eu também não. Tipo, eu tive... meus pais, enfim, eu também sou classe média ali, de boas, mas tinha amigas muito ricas perto de mim, assim. Aí tu sente um pouco isso na adolescência, tá ligado? Sim. E ali cria essa identificação, cara. Eu sou filho da classe trabalhadora. Não existe outra coisa. Ou tu é burguês, ou tu é herdeiro, ou tem sobrenome foda que tua família é rica, milionária, ou tu veio da roça, ou tu veio de teus pais trabalharam no Ou pelo tu veio de menos luta, né? de luta, de trabalho, trabalhar pra empresa. Meu pai até hoje Mão sobrevive de do obra. salário dele. Mão de né? obra. Uhum. Tu sobrevive, mesmo que tu ganhe o valor que for, tu sobrevive do teu salário, né? Tu não sobrevive de uma empresa, de renda, de herança. A gente é trabalhador, entendeu? Eu me considero um trabalhador mais intelectualizado, né? Trabalho com arte, sou professor, né? Já trabalhei em serviço braçal. Trabalhador gourmet, assim. É o trabalhador intelectual. É. O intelectual, eu sou trabalhador. Sim. Eu sou da classe trabalhadora, eu sou filho da classe trabalhadora. Né? Hoje eu tenho essa possibilidade de ser artista, né? Tenho meu livro publicado, sou poeta, sou mestre de cerimônia, trabalho com cultura, produção cultural. Quem for aí procurar, a gente quase não falou disso hoje, mas. Entendeu? É porque a gente é fruto da classe trabalhadora, a gente tem que saber. Na sociologia de Marx fala, existem duas classes, não existe classe A, B, C ou D. Existe o burguês, né, o herdeiro, o rico, o patrão, ou existe o trabalhador. Quem manda e quem obedece. Existe isso. Então, tu que tá aí, se identifica. Quem são teus pais? Onde teus pais vieram? Tu tem herança, mesmo que tu tenha herança, seja aí que não precisa ser um pau no cu. Não precisa reproduzir essa lógica, tá ligado? Bota na tua cabeça. É um pouco de empatia básica, né? A gente é fruto da classe trabalhadora. Se ganha 10, 15, 20, 50 mil, 100 mil, se tua família é milionária, provavelmente... E, cara, se a tua família é milionária, tu já tem o dinheiro, tá ligado, mano? E Tipo provavelmente assim... essa tua família conquistou esse 1 milhão. Porque agora se tu é bilionário, aí provavelmente tu é herdeiro. Aí, exato. Ou o velho da van. É. Mas é muito difícil tu ter 2, 3 gerações da família e ser bilionário, né? Sim. Mesmo os colonizadores aqui de Blumenau, eles são milionários, eles têm família que criaram empresa. São burguês aqui. Mas a nível nacional, internacional, eles são tipo assim... É aquela coisa, tu pode parar de trabalhar hoje, tu vai ter dinheiro pro resto da tua vida? Aí isso define classes, tá ligado? Isso define... Aí tem uma linha bem básica aí de, tipo, independência financeira, autonomia, enfim, tá ligado? Se tu é o cara que tu pode... se eu não trabalhar hoje, pro resto da minha vida eu vou ter dinheiro... Porque o dinheiro já tá fazendo dinheiro, é porque tu é muito rico, tá ligado? É porque tu é muito, enfim, né? Tem até acumulou pra caralho, enfim, né? Então, a minha concepção de mundo, de vida, não é só teórica, como a gente vem falando até aqui, né? Tu acredita no mundo socialista, futuramente? Eu acredito no mundo socialista, numa economia organizada pro social. Não Tu acredita só que a gente pode chegar lá? A gente pode chegar lá. Não nessa vida, eu e tu. Não necessariamente, não precisa, mas eu vou fazer parte desse processo, porque a gente precisa ter o revolucionário do Black Bloc, a gente precisa ter o revolucionário sindicalista, a gente precisa ter o anarquista, a gente precisa ter o social-democrata. Espalhar essas ideias. A gente precisa ter o cara do PT, do PDT, do PSB, que vão botar leis que vão progredir para a regulação da mídia, né? Para maior verba para educação. A gente precisa dessas diversas camadas na luta social. A gente precisa do intelectual na universidade, na escola. A gente precisa a gente precisa organizar os artistas, os programadores de TI, os academicistas os ali, acadêmicos, né? A gente precisa do cara que é motorista de ônibus. A gente precisa dessas pessoas construindo um mundo melhor. Dependente se a gente tem uma divergência enquanto precisa do Estado, não do Estado, se é anarquista, se é comunista, se é social-democrata, mas a gente precisa construir e continuar conquistando direitos. Construir e conquistar direitos e voltar a ter aqueles que a gente perdeu. Então é uma construção de um novo mundo. Ou é socialismo ou é barbárie. A gente está vivendo a barbárie, fruto do capitalismo, né?
Então, eu sou parte desse processo. Né? Eu acredito... Mas o socialismo, por exemplo, digamos que o Bolsonaro ele não tivesse tido golpe, não tivesse tido tananã, a gente estaria caminhando para um socialismo, então, no futuro, no Brasil, ou não? Não? Então também não era aquilo, assim. Porque o Partido dos Trabalhadores não prega isso. Exato, mas aí então, daí num futuro, então tu acredita de o quê? A gente vai Eleger ter um que- partido socialista Não, a gente ou vai ter que quebrar tudo? Não, a gente vai ter que disputar espaço com essas pessoas até começar a radicalizar a própria cultura e educação da população. A ponto que a demanda seja essa. Só que a gente só vai fazer isso dentro de um governo democrático. Entendeu? Que aceite oposições ideias. e aceite as ideias, sim. O governo vai ser eleito, eu vou continuar metendo pau. Sim. E eu vou fazer parte do governo e vou continuar criticando. Porque eu sou socialista. Sim. E o PT é um social-democrata. Sim, mas é uma E o crítica. Alckmin é um Mas cuzão. mas que ele E o aceita. Lula é um reformista. Exato, Mas mas- eu vou votar no Lula porque ele é a imagem que eu me identifico de um trabalhador, de um cara que passou, que meu pai passou, o cara que passou, que a maioria da minha família passou. Não, o que esse cara fez no Brasil, absurdo. Eu li a biografia do Lula, as greves que esse cara fez. Ele é uma então- imagem, ele é uma figura aí única, querendo A ou gente tem não, que na história do somar- Brasil, tá Tem que ligado? somar na luta, né? Sim. Ô, eu tenho uma pergunta aqui pra ti, ó. Por que você saiu do PSOL? Ah, cara, eu saí do PSOL porque era uma dificuldade maior de construções mais amplas e coletivas, seja com outros sindicatos, com outros partidos, com outras ONGs, com outros coletivos da sociedade, assim, né? E então eu precisava ampliar minha visão, buscar minha independência, não queria ficar no guarda-chuva de certas pessoas, Autonomia. ou de um grupo só, né? Eu queria autonomia para poder pensar e gerir, né? O pessoal de Blumenau, Santa Catarina, eu acho ele um pouco fechado, né? Apesar de o pessoal ser um partido de ter 300 correntes, né? Mas o pessoal ainda carrega minhas grandes influências, assim, né? O Glauber Braga, a Thalira Petroni, em memória da Marielle, tá Sim, ligado? não é porque você se desvinculou que tenha algo contra de fato, na verdade. Mas são eu também interesses- fui pro PSB, pro Partido Socialista Brasileiro, que também é um partido socialista, né? O PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, o PSB, o Socialista Brasileiro, que carregou as imagens como Marcelo Freixo, que era do PSOL e foi pro Adoro. PSB, né? Sim. Então ele é a minha primeira referência lá Queria no poder Terceirão. votar nele. Em 2012, lá no Terceirão, o Freixo foi minha referência de porra, esse cara aqui é honesto, pô, esse cara é um político decente. Sim, O Freixo foi a primeira pessoa que eu vi assim, era Sim. do PSOL, né? eu gosto E dele e eu- do Randolph Rodrigues também, adoro ele. Eu vi a ida do Freixo pro PSB como uma atitude política positiva, até mesmo o PSB conglomerou... Ah, ele também, né? É verdade, né? o Ele saiu, Flávio- né? o Flávio Dino, do PCdoB, também foi pro PSB. Então né? tá uma galera, mas tá rolando alguma coisa com o pessoal, crise? Não, É não, só não, questões não. particulares de cada Continua, o Aham. pessoal tá lá, firme e Aham. forte, tem suas divergências, tem as suas internas também, né? Mas, Sim. porque assim, o pessoal tem 300, 400 internas, né? Correntes internas, né? Sim. Coletivos, pensamentos diferentes, né? Socialismo radical, ecossocialismo, feminismo tal. Então, dentro dos partidos existem teses e teorias diferentes, né? Para as pessoas de fora deixar claro isso, né? E, por exemplo, no PCdoB... O pessoal tá bem fechado com o Lula, né? Boulos, Sim, Lula ali, estão Mas fechadaços. nós do PSB a gente fechou antes. Um dos Aham. motivos de ir pro PSB é que eu sabia que o PSB ia fechar Já ia diretamente fechar com o o PT. Lula. Ah, legal. Com o Lula, né? Sim. Eu fui pro PSB, um dos motivos é esse. Porque né? é a eu não situação queria atual. ficar aham. nessa indecisão, vou esperar. É, e qual a tua opinião em relação ao PDT? Daí que tá contra os dois, tá tentando se colocar como uma terceira via, e o Ciro. Boa sorte pra ele, mas não sei a Mas é sempre estratégia, aquele 9%, tá ligado? Eu admiro a capacidade técnica aí do Ciro Gomes, eu gosto muito dele, mas... Eu votei nele em A 2018, o primeiro turno. a e- estratégia tá sendo meio estranha, assim, né? Eu acho que é pra focar justamente no grupo dos indecisos, né? Vamos ver o que ele vai colher. Mas Mas eu acho que não vai dar em nada, desculpa. Mas eu acho que ele poderia contribuir ainda pra democracia Ele brasileira, poderia- mas não dessa maneira que ele tá fazendo agora. Ele poderia contribuir apoiando o Lula, desculpa. Ou- e dessa vez, sabe? Integrando, né? Integrando o governo Meu, também. uma grande aliança de esquerda, tá ligado? De Sim. interesses, enfim, tá Ia ligado? ser top, ia ser foda. É. Um tal de Dudu Dias, 47, falou: Ramon, meu professor, aquele gostoso, só pra passar aqui, só pra dar uma desbaratinada. E um Instagram que chama Batalha da Prainha falou: por Aí, que o transporte público de Blumenau é limitado? Se você... Porque é um monopólio, né? É um monopólio? Não sei. A Batalha da Prainha, vamos lá. A Batalha da Prainha eu organizei lá depois da primeira gestão, que foi os fundadores, né? O Toné, salve pro Toné. O Thiago da Mocados Crio, o Lucão, a Estela, toda essa galera começou a Batalha da Prainha, né? Depois veio eu, o Viti e o Nobru,
Aham. E agora a Batalha da Prainha tá com o Ice Black, o Benê, o camarada meu que eu produzi durante muito tempo, mas ele tá desde a primeira edição lá também. Aham. Ele mandou essa pergunta aí muito provável. Aham. O transporte público de Blumenau é um monopólio, né? Desde lá do Siga, né? Agora com a Piracicabana, com a Blue Mob, né? E foi uma coisa que foi lá iniciada lá no governo Napoleão Bernardes. Aham. E tem a agência Agir, que regula valores em Santa Catarina, na região do Médio Vale, né? Uhum. Que atua junto a esse monopólio, né? Uma agência reguladora, uma empresa. Então só tem uma empresa atuando no serviço do transporte público, que não é público, né? Que é privado, em Blumenau, né? Então, um dos objetivos, a gente tem que acabar com esse monopólio. Foi nesse ponto que eu entrei na militância política, por causa do transporte coletivo de Blumenau. Mas como assim? Tipo, a gente... e como é que acaba com isso? Qual seria um plano pra isso? Tipo, tu... Baixar uma empresa pública de novo, botar Fazer uma regulação, empresa- fazer um projeto de lei. Aham. O transporte público de Blumenau Pra ser só irá regulamentado pelo funcionar Estado, assim. a partir de 3 empresas atuantes. Entendi. Se não tiver 3 empresas atuantes, uma empresa municipal irá atuar. Entendi. Bom, a gente Daí- tem que acabar com um monopólio. Porque senão eles Tem botam o preço que monte eles de querem vereador e- liberal lá, que faz discurso liberal, que é mercado livre, que é livre mercado. Vai tomar no cu, porra. Nunca fizeram uma lei que um liberal radical lá que faria, que é regular o mercado. Bota 3 empresas. Tem que vir um cara de esquerda. Sim. Tem que vir uma pessoa de esquerda pra dizer o que é livre mercado? Pô, tem que ter 3 empresas atuando em Blumenau. Sim. Tem que ter 3 empresas e uma municipal ainda. Tem que ter 4 empresas, porque tá sendo feito outros terminais, né? Outras rodoviárias, então tem que ter mais empresas. Não pode ser só uma. E a Piracicabana que faz a gerência hoje é uma empresa corrupta. Uma empresa que já tem esquemas de investigações que vem de São Paulo. Então, por que é tão decadente? Porque é um monopólio, tá ligado? Sim. Outra pergunta, se você tá produzindo algo. Várias coisas tô Várias produzindo, coisas? né? Eu tenho um livro já pronto, escrito, só que eu tenho que fazer os trâmites da produção exatamente, buscar editora, revisão, para aí, mas já... As burocracias. Sempre continuo produzindo poesia, sempre escrevo Que poesia, legal. né? A cada 3 meses, a cada 6 meses, dá uma pausa, dá um intervalão, assim, mas a gente sempre tá escrevendo. Tô recebendo ideias aí de alguns amigos pra começar a fazer um rap, tá ligado? Então, como eu já trabalhei com diversos grupos de rap, conheço pelo menos uns 3, 4 beatmakers, eles me instigam, mano, aqui, tem um beat aqui que é teu, vem Sim. aqui no estúdio gravar. Tipo, Então, cara, faz a letra e chega aí, tá ligado? eu começo a receber essas propostas agora, depois de, sei lá, quantos anos atuando no rap, já tá 2022, desde 16. Então já Sim. faz 8 anos que eu tô nessa caminhada, produzindo outras pessoas no rap, orientando produções, a parte executiva, né? Data, Cara, postagem, A esquema. experiência que eu tive, mano, porque assim, eu sempre toquei de tudo, né? Quem me conhece sabe, quem me acompanha sabe, eu toco aí tudo que é instrumento que me der na mão, eu tô tocando. E, cara, eu ano passado... Inclusive, depois nós vamos fazer um som aqui. Isso, vamos. E depois, cara, ano passado, aí, tipo, do nada, eu e a minha melhor amiga Elisa, que vai ser a próxima entrevistada nesse podcast, inclusive, ela também sempre cantou, a gente sempre foi ligada à música, e daí a gente, cara, vamos fazer uma música? Vamos. Mano, já tinha uma letra escrita, a gente veio aqui em casa, refinou, chamou o Baldinho, tá ligado? Produziu, e tipo, um Balde é funk, um pop, enfim, não sei meio Eu o que vi, que é. aquele lá que gravaram tudo? Areia, amiga, a gente gravou. fazer Vamos fazer isso, eu cara. Tenho várias letras. Então, daí, cara, gente, já tenho mais letra, mas é que é aquela coisa, né? Rola um investimentozinho, né? Sim, Então tem que dar uma sim. organizada ali, mas, Vou fazer um pretendo feat. fazer mais. É muito massa, cara. É uma experiência muito legal, assim. Foi muito legal fazer, assim. Eu te recomendo aquelas. Né? Charles Fit Ramon Lima. Vamos Vai fazer um ser. rapzão, assim, ó. Fazer um. Que massa, velho. Então, essas coisas estão engatilhadas, né? Mas a produção... Então aproveitando que a gente tá falando um pouco de arte, né? Já engatilha um pouco aí com o Colmeia, cara. Fala aí pra galera o que é o Colmeia de Blumenau. Gente, particularmente, eu já sabia o que era, mas muito por cima, assim. Galera, é um coletivo, né, laboral multi-experimental de intervenções artísticas, que dá a sigla, né, o Colmeia. Então, ele já tem 10 anos de atuação. Quem não sabe, né, o último evento dele foi em 2019 no Teatro Carlos Gomes. Tem essa tradição, eu tô rotando aqui. Tem essa tradição de ocupar o Teatro Carlos Gomes, né, como uma iniciativa social do teatro. E foi construído lá alguns grupos advindos do FITUB, do Festival Internacional de Teatro, lá em 2011, 12, né? E
a partir de um festival de teatro que não aconteceu, né, devido a alguns problemas burocráticos, lá eles fizeram o Meu Inverno, né, eu acho que foi em 2011, 12, ou 11. Em 2012, esse mesmo grupo se organizou enquanto artistas, né, ativistas da arte Blumenau e formou o coletivo Colmeia, né, e exigiu por parte do teatro uma contrapartida social de que ocupassem o teatro por 2, 3 dias fazendo arte e o teatro não cobrasse os valores de aluguel, né? Então o teatro até hoje coloca isso na lei de incentivo da Rouanet deles, né? E então o Colmeia, galera, tem dança, hip hop, rock, eletrônica, né? Tem artes visuais, tem de tudo. No Teatro Carlos Gomes, em Blumenau, Santa Catarina, é o maior coletivo de arte da cidade de Blumenau, né? A gente consegue fazer exposições em todos os setores do teatro, tem 3, 4, 5 palcos, é um teatro muito grande, né? E o Colmeia eu faço parte desde 16 no GT Literatura, depois em 18 eu peguei o GT Hip Hop, né? O Jackson passou, e esse ano eu tô passando a coordenação do GT Hip Hop. Então se você é das artes visuais, tem uma tela, escreve uma poesia, tem uma peça de teatro, dança, vem pro Colmeia, procura nossas redes sociais, @coletivo Colmeia, só participar das reuniões e o bagulho pega fogo. A gente faz sábado e domingo, tipo das 8 da manhã à meia-noite, tá ligado? Ocupando a praça lá dentro, rola hip hop. Cara, o bagulho é muito doido, muito doido. Meu, que massa, velho. O problema é que a galera do comércio acha que é um rolê, mas é uma construção também, né? Então tem a parte antes, né? Não é só ir lá chapar, beber, fumar, Sim. tocar o foda-se, que também é massa pra caramba, né? Mas tem o trabalho, né? A construção do bater estaca ali. reconhecimento do artista, enquanto o outro artista quando se encontra, tipo nós aqui, caralho, tu escreve, pô, tu compõe, caralho. Sim, e compartilhar, vamos e fazer crescer, uma parada e fazer junto, negócio vamos junto. Entra no meu show naquela hora, vou declamar uma poesia no meio do teu rap. E um apoiar o outro, né? Pra crescer, né, o negócio, pra ter surgiu o próprio ARMY, os artistas relacionados à música Cara, eu eletrônica. vi isso agora esses dias que meu amigo Darlan compartilhou ali e eu comecei a seguir o esse ARMY ARMY. veio do GT Eletrônica do Colmeia. Eu vou dizer mais, assim, vocês podem... O eletrônico ARMY foi invenção minha e do Carlos Eduardo Butti. Eu falei, Cadu, traz eletrônica pro Colmeia. Aham. Ele produzia eletrônico, eu sempre ia Sim, lá, né? Ele criou o GT Eletrônica no uma Colmeia, categoria, e do Colmeia saiu o ARMY. Então eu sou inventor da eletrônica aí ó. na cidade de Blumenau, boa parte, porque eu era muito fã de música eletrônica. Eu fui pra várias raves quando era mais Vamos novo. pra Surreal, tá dar um rolezinho. Massa, lá tem um camarada que trampa lá. Então, eu coloquei essas ideias em outras pessoas e o bagulho foi tomando proporções muito fora de comum, tá ligado? O Tuti, o Cadu, o André Neres... o Gringo, todos esses caras que produzem eletrônica em Blumenau, eu conheço todos eles. Não faço ideia eu falei, eu botei vocês. essas ideias na cabecinha de vocês, tá ligado? Num tempo que rave era rave e não era rolê cultural de praça ainda, tá ligado? E foi pelo Colmeia, né? E, pô, eu entrei só pela poesia, pra tu ver. E já influí no eletrônica que eu gostava e produzo hip hop. E daí eu levei os grupos de hip hop do Colmeia pra Batalha da Prainha. A Batalha da Prainha deixou só uma batalha. Ainda a Prainha não tem reforma agora? Tá em reforma, mas tá fazendo ali na praça na frente, do outro lado do rio ali. Ah, tá. Então futuramente vai ter de novo ainda. Batalha da Prainha, teve uma pausa? Dia como é que 16 do mês que vem, 16 de junho, vai ter uma Batalha da Prainha valendo R$200 de consumo na Praça do Remador. Logo depois ali da Antiga Expresso e da Fundação Cultural. Sim. Naquela praça dos dois bancos ali, o Santander. Então, 16 de junho, Batalha da Prainha, valendo dinheiro pra você que é rimador. E tudo isso, a última batalha feita do GT Hip Hop do Colmeia foi organizada pela Batalha da Prainha. Então, são essas conexões que a gente faz dentro de um coletivo de arte. Começa a integrar, né? Sim. Os grupos de teatro, a eletrônica, o hip hop, o rock. Cara, fica muito lindo, tá? Cara. Esse é o Colmeia. O Colmeia somos nós que fazemos o Colmeia. Se tu não for pra reunião, o Colmeia não vai acontecer. É verdade. E se tu não for pra feito reunião, de pessoas, né? Se tu não for pra reunião, tu também não vai conseguir um espaço lá pra expor. Sim. É isso aí, gente. Cara, a gente falou tudo que tinha no meu roteiro, tá? Eu nem precisei olhar pra ele, gente. E um pouco mais. Cara, gente, considero que é o primeiro episódio um sucesso, tá? Adorei, Ramon, adorei estar aqui. Galerinha, quem gostou, quem assistiu até agora, muito obrigada, de coração.
É isso aí, dá um like, compartilhem nas redes sociais. Segue lá, Ramon Lima. Seguem lá, Ramon Lima, vou deixar aqui na tela. Me sigam também, @Chalinska no Instagram, quem não segue, quem tá vendo aí no YouTube, quem tá ouvindo no Spotify, já sabe onde nos encontrar. E ainda mais, não falei, né? Mas eu tenho meu livro de poemas publicado em 2020, Desertos que Dançam também, pra você conhecer. Últimas cópias, acho que tem mais uns 40 livros, já vendi meus 400 já era, que eu tinha. vamos vender tudo, já era. Mas é isso aí, só pra você se ligar que o bagulho é louco. Então, beleza, Ramon, muito obrigada por estar aqui hoje. Adorei te conhecer. Ai, adorei. Nós estamos juntos, demais. Então é isso, gente. Valeu. Tchau, tchau.